E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um Luben Podcast. Lembrando que se acompanha aqui os nossos episódios, temas como publicidade, marketing, business, negócios, né? A gente fala aqui sobre esses assuntos sempre. E a gente convidou aqui uma pessoa hoje para falar de tudo isso. Vamos falar de negócios, vamos falar de dinheiro. Tá todo mundo aí trabalhando, todo mundo na luta diária, justamente para prosperar, né? Para fazer a empresa prosperar, para as coisas darem certo. E esse cara manja, é o Edenir. Tudo bem, Edenir? Como é que você tá? Olá, tudo Beleza? bem, Wellington? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, de participar da Lu Podcast. Eu acompanho o trabalho de vocês e muitos assuntos bacanas vêm surgindo, né? E hoje vamos falar de negócio, enfim, finanças pessoais, o que a gente quiser conversar e contar umas historinhas também pro pessoal, a gente tá à Legal, disposição. cara. A gente fez justamente esse podcast com esse intuito de ajudar de alguma forma, né? Porque acho que quando a gente compartilha experiência, seja ela qual for, sempre tem alguém que pode absorver aquilo e realmente aplicar, né? Seja aqui a gente fala às vezes, né, publicidade, marketing, você compartilha suas experiências na área aí da gestão, inclusive do marketing também, e sempre esses insights serão úteis para alguém, né? Então, Uhum. o nível de conhecimento que você tem, muitas vezes alguém ainda não tem, e assim com o contrário também, né? Quem de repente já vivenciou outras coisas dentro da empresa, pode compartilhar com você, que também aprende. Na verdade, a vida é essa troca, né? A gente sempre vai trocando experiência e sempre tem alguma coisa para aprender, né? Então Uhum. vamos nessa aqui nesse Lubin Podcast, falar de negócio, falar de finanças. Vou só apresentar É. o Edenir aqui rapidamente. Ele é administrador, ele é especialista em finanças, mestre em desenvolvimento e é sócio da SR Gestão. Como é que vocês trabalham hoje lá na SR? Vocês avaliam a empresa, alguém que está com dificuldade financeira chega lá, quem está montando um negócio? Como é que funciona o trabalho hoje? Então, vamos lá. Na verdade, é uma reunião, é um conjunto de especialistas em gestão. Né? A gente fala que gestão e qualquer outra ciência não tem especialista do geral, né? Não existe a pessoa que manja de tudo dentro de uma empresa. A minha especialidade é finanças e estratégia, mas nós somos em 7 consultores hoje. Uhum. É uma empresa de 12 anos. Então, nós temos especialista hoje em custos, tem especialista em marketing, tem especialista em gestão de pessoas, gestão de vendas. Então, cada um desses especialistas entra em um momento da empresa. Então, o que que a gente faz? A empresa tem alguma dificuldade, algum ponto de dificuldade. Sei lá, tem uma dificuldade em recursos humanos. Uhum. Nós vamos lá, diagnosticamos a problemática, alocamos o consultor, né, que vai trabalhar, e a gente cria um projeto, uma solução para a empresa. Então, esse consultor vai trabalhar um determinado tempo, ou a gente vai identificando vários problemas dentro da empresa. Por quê? Às vezes chama com uma questão de folha, de uma questão de recursos humanos, por exemplo, achando que a problemática está ali, mas a problemática está lá na produção. Aí nós, opa, identificamos, mostramos isso para a empresa. Olha, empresa, o negócio é o seguinte: o problema teu é na produção, não é no recursos humanos. Tua equipe está Uhum. desmotivada por causa dessa questão aqui. Então tá. Então vem um especialista em produção trabalhar na produção. Então nós trabalhamos com o diagnóstico e atuação. Diagnóstico e atuação. É quase um ciclo PDCA. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Que é a visualização, a melhoria, a ação e correção. Sempre nesse ciclo. Então nós sempre estamos melhorando a empresa. Então, nós trabalhamos com modelos de assessoria, que aí é um trabalho como se fosse uma contabilidade, só que da administração, né? Uhum. É uma mensalidade e a gente está lá resolvendo problemas de vários setores da empresa, ou consultoria, que é um problema específico em um setor. Aí, normalmente, é um consultor que trabalha por um determinado tempo. Então, nós Uhum. trabalhamos esses dois modelos, entendendo que a administração é algo vivo, né? Que eu falo? Eu não vejo tão frio, né? Vai falar de finanças, parece uma coisa gelada, é uma coisa gananciosa. Não, eu vejo a administração como algo vivo, porque a administração se faz com pessoas. Então, nós, como empresas, empresários, sempre impactamos de alguma forma as pessoas. E a nossa missão dentro dessa gestão é impactar positivamente as pessoas por meio da gestão. Então, nós Uhum. utilizamos a gestão como ferramenta para impactar as pessoas. Como que eu impacto as pessoas? Vamos lá, uma empresa está com dificuldade financeira. Como é que está impactando as pessoas? Puxa, negativamente. Vai atrasar pagamento, vai deixar de ter uma segurança no trabalho correta. Por quê? Porque está tentando sobreviver, né? Não recolhe seus impostos, isso é comum acontecer. Uhum. Quando nós entramos, nós não trabalhamos com a melhoria para as empresas a fim de somente trazer o lucro para a empresa ou para o empresário, ou vamos ficar todo mundo rico. Não é essa a ideia. A ideia é corrigir a empresa, trazer lucro
empresa para impactar as pessoas que estão lá dentro ou em volta dela de forma positiva. É dessa forma que a gente É, trabalha. mas eu imagino mais ou menos assim, porque se tratando de empresas, a gente fica naquela. Eu muitas vezes não sei onde minha empresa está, para onde minha empresa quer ir. A gente só fica. Chega um momento, eu falo isso a gente, porque a gente já passou por isso aqui também, que é você fica tão preso naquele problema que você não consegue encontrar uma solução por conta própria. Muitas vezes Uhum, até você tem uma certa noção do que está acontecendo dentro da tua empresa. Ah, tal coisa precisa ser melhorada, mas fica naquele loop que você não consegue. Eu acho que aí que vem um olhar de fora nos negócios, porque uhum, quando a gente simplesmente fica focado no problema, não consegue encontrar a solução. uhum. E eu acho que os problemas eles surgem na vida, e seja vida pessoal ou vida empresarial, e todos têm uma solução, só que a gente tem que olhar para esse problema e buscar a solução. E a Uhum. gente percebe que às vezes o empresário ele fica tão preso nesse loop, eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, que ele não consegue fazer com que a empresa realmente faça o que precisa ser feito, seja por limitação financeira, limitação, eu não digo intelectual no sentido que eu não consigo realmente pensar nisso e tudo mais. Então, você que já está há bastante tempo aí no mercado, já está dentro das empresas, o que você observa assim de maior dificuldade? O que é hoje? É realmente falta de dinheiro? Putz, o cara não tá conseguindo ganhar dinheiro, ou é realmente uma falta de gestão, entre aspas, que é fazer esse equilíbrio? Dinheiro, trabalhador e vida pessoal, que o cara às vezes Uhum. está só trabalhando, como é que pega realmente? Olha, você foi no cerne agora, né? Tá cada vez mais complexo. Empresas antes, vamos pensar assim, antes, porque eu tenho 23 anos de carreira. Uhum. Então vamos pensar assim, 10, 15 anos atrás era bem diferente, a internet começando, aquela virtualização era pouca. Empresa antes parecia mais simples de ser gerenciado, porque eram poucas informações que se tinha, pouca virtualização. Hoje, o empresário está cada vez mais preso no dia a dia, nas dificuldades, porque se tornou complexo gerenciar uma empresa. Então, assim, uma empresa hoje que tem 2, 3 funcionários já tem a sua complexidade. E antes não. Antes quase que se confundia CPF com CNPJ, né? Uhum. E tava tudo certo, tá tudo bem. Hoje não. Hoje é um bombardeio de informações e, digamos, você compete hoje com todo mundo, né? Com pessoas de fora do Brasil. Sim. Inclusive mesmo com a tua empresa pequena. E isso vai causando uma agonia, uma angústia de que o empresário tem que estar em todos os lugares e aprender tudo e saber de tudo. E o que que a gente vê? Não é bem assim, né? Hoje está cada vez mais, como tem vocês, né, dentro da área de marketing e publicidade, propaganda, que são especialistas, o empresário, às vezes pequeno, quer justamente saber tudo isso aqui. Ele tem que saber fazer uma postagem, tem que saber fazer um material, tem que saber fazer uma campanha, tem que saber o impacto que isso dá. Isso ele quer saber. Uhum. E aí o dia a dia vai consumindo. Por quê? Porque é isso, e um pouquinho disso, daí vem os boletos e as finanças, aí vem o pessoal da produção, aí vem a equipe, tudo em cima do mesmo empresário. Por isso esse looping. Uhum. Porque eu quero entender tudo. E quando a empresa é muito pequena, muitas vezes ela não consegue buscar o especialista, né? Não consegue pagar para o especialista estar lá. Ele tem que resolver aquilo. Então ele faz de forma artesanal, de forma assim, um pouco generalista. Uhum. Só que isso vai sobrecarregando, 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 até um ponto que. Sabe o que está acontecendo muito, Wellington? As pessoas, os empresários, estão reavaliando se vale a pena ter empresa hoje em dia. Puxa vida, vê aquele negócio, vai pegando um desgosto. A margem de lucro hoje está apertada para todo mundo. Não é só o ramo industrial, não. Todo mundo está com uma margem bem apertadinha. Porque compete, é muita competição. A gente do mundo inteiro, é China batendo na porta, né? Tirando vendas. Então o empresário vai sofrendo, sofrendo, até um ponto que ele olha para o negócio dele e vê quanto vale meu negócio? Ah, vale 1 milhão. Ele faz a conta da renda fixa. Se com aquilo ele vive melhor, muitas vezes, do que tendo a empresa. E acaba se desfazendo do negócio. Esse ano, abrindo o jogo assim bem claramente, na nossa região e no Brasil, está acontecendo muitos processos de fusões e aquisições. Muitos processos. E eu não estou falando das grandes empresas. Ah, porque Denir Walmart está saindo do Brasil. Ah, porque a Starbucks abriu recuperação judicial. Isso é noticiário, né? Tá aí Uhum. na notícia. Na nossa região está acontecendo com as pequenas empresas. Então, as pequenas empresas estão ofertando o seu negócio para sair do mercado. Isso basicamente é por quê?
questão política, econômica, tudo junto? É, é um pouco tudo junto, porque no Brasil vem se construindo esse cenário, né, de anti-empreendedorismo. Não estou falando do governo que está atual, não é Não, isso. assim, não entrando no mérito Não. político, porque às vezes parece, a gente está defendendo um ou outro, não. Mas qualquer empresário, qualquer negócio, ele visualiza um horizonte, né? Ele tem que saber, Uhum, com onde que eu vou estar daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos. E uhum. quem tem grana, quem tem dinheiro para investir, olha justamente isso, independentemente do governo. Se realmente Certo. vale a pena investir, não vale investir, vou investir em outro país, vou investir em outro lugar, outro estado. A minha pergunta é mais nesse quesito. Então, a gente está passando por um momento de questões políticas, realmente o cenário não está legal, por que que está acontecendo isso? Um fenômeno, de repente, geracional, que a gente tem uma geração que agora, às vezes, não quer ter as coisas também, como você mesmo falou, não quer ter carro, mesmo tendo grana, às vezes o cara não quer. É Uhum. tudo isso junto ou não tem uma causa específica? Estamos numa crise econômica, né, mundial, isso afeta em muito, mas é um sentimento de cansaço que está acontecendo. E bem no momento de troca geracional, como você falou, Uhum, falou bem certo. Então, assim, as empresas já estão, normalmente são empresas familiares, a maioria no Brasil são empresas familiares, então há transição para o sucessor já assume, mas não é culpa do sucessor, eu não quero colocar o sucessor como culpado, não é isso. É que ele está avaliando se vale a pena ou não. Simplesmente é isso. Ele viu o pai dele trabalhando e empreendedor no Brasil, empresário no Brasil é visto com maus olhos, né? Ah, eu estou. Isso aqui é fato mesmo. Muita gente considera dessa forma. Ah, mas ele está sugando no meio ambiente, da sociedade, para enriquecer. Essa é a conversa que você tem. E levando porrada, e espremendo a margem de lucro, e competindo, e não tendo vida. E o filho, o sucessor, os filhos, filha, conviveu com isso a vida inteira. Com aquele sofrimento, com aquele sofrimento, com aquele sofrimento. A partir do momento de pegar o bastão, ele olha aquilo, olha a dificuldade que hoje está mais apertada a margem que antes. Bicho, será que vale a pena? E é onde está acontecendo as rupturas. uhum. Né? Então, é um histórico que no Brasil, empreendedorismo nunca foi algo, né, muito. O ambiente de negócios não é tão bom assim, isso é fato, né? Isso é histórico. Crise econômica e também essa troca de geração. Está reavaliando, né? O que é importante na minha vida, aquela coisa O toda, que que a né? gente vai ter no futuro, então? Falando em futuro, porque a gente está aí no momento, é difícil prever o futuro, mas a gente está tendo Uhum. uma mudança no modelo de trabalho, devido a inteligências artificiais e tudo mais. A gente vai ter grandes corporações dona de boa parte de empresas que existem no mundo, a gente vai ter uma fragmentação que são pequenos negócios ou pequenos. Não digo pequenos negócios, mas é assim, por exemplo, o cara que monta um negócio sozinho tem 1, 2 funcionários e é milionário, que acontece aí hoje Uhum. com empreendedores digitais. A gente vai para qual lado? O que que Quase vai ter no autônomos, futuro? né? Os dois movimentos estão ocorrendo, tá? O negócio tradicional tá ficando na mão das grandes. Uhum, O que é um negócio tradicional? Ah, vou consumir água, vou consumir alimento, vou consumir questões básicas, né? Que é o mercado tradicional. O mercado digital, o mercado de serviços está ficando cada vez mais autônomo. O que é autônomo? Lembra a questão da primeira revolução industrial, que as sim. pessoas faziam em casa, no fundo de quintal? É o home office. Ser o home office das antigas. Das antigas. Voltou, né? Então, serviço está ficando muito na questão do home office e o mercado tradicional, indústria, varejo físico, a questão mais tradicional está ficando na mão das grandes. Pode perceber que isso que está acontecendo. E é um movimento natural. Isso Uhum. acho que não tem quem consiga segurar. Vai acontecer, né? Não vejo problema nisso. É só que a questão que você que tem o seu negócio, você que está assistindo, precisa perceber que esse movimento está acontecendo e como vou me alocar aqui e como vai ter essa minha relação de trabalho. Hoje, por exemplo, consultores lá da empresa, de funcionários mesmo, são 4. O restante, tudo autônomo. E é isso que nesse ponto que eu ia chegar, Aham. assim, mas e como que a gente prevê realmente? Tem como eu dizer, putz, daqui 5 anos acho que o meu negócio vai ser inviável, seja pela Uhum. inteligência artificial, seja pela China, seja pelo que for. Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente fica, tô trabalhando, minha empresa está dando lucro, as coisas estão fluindo e tal, até que Uhum. chega um momento em que, pá, já era. Eu morei em Brusque um tempo enfim, tinha um convívio com o pessoal lá que a gente jogava um futebolzinho e era uma empresa grande que tinha Uhum. 600 e tantos funcionários, isso em 2011, 2010 por aí. Uhum. E a empresa do nada acabou.
Acabou não, os funcionários foram demitidos, né? A empresa continuou lá, mas foi assim, 80% dos funcionários demitidos porque eles começaram a fazer na China. Os caras produziam corrente, coroa e pinhão de moto. Nossa, Uma empresa que tinha lá. E resumindo a história, aí, vamos dizer, os caras tinham um custo para produzir dentro da empresa por R$13,50, por exemplo. A China chegou a dizer, ó, R$10 a gente entrega pronto para vocês, só mete o adesivo aí da empresa e deu. Então teve uma galera lá de funcionários que saíram e tal. Para a empresa, ok, talvez tenha sido bom no sentido que economizou e tudo mais. Mas uhum, vamos agora partir do pressuposto que aconteceu alguma coisa com a empresa. Que a empresa, sei lá, devido a uma tecnologia, a mudança, o movimento no mercado de trabalho, ela vai sofrer um impacto grande. Tem uhum. como realmente prever isso? Ou eu consigo mais ou menos ter um cenário futurístico? Ou realmente vamos caminhar assim e as coisas chegarão lá? Tranquilo. Vamos olhar para dentro da empresa. Se a empresa tem, aparecem alguns indícios, tá? Uhum, Se a empresa já está no negócio há tempo, ela tem um histórico. Então, ela tem um histórico de venda, tem um histórico de margem, um histórico de feedback de cliente. É preciso olhar sempre no detalhe, né? O gestor precisa ter o seu balance scorecard, como diz aquele painel de controle, muito bem alinhado e olhando as tendências. E uhum, às vezes o empresário, o diretor-geral da empresa, o presidente, o CEO da pequena e média empresa, ele não tá ligado nisso que você está falando. Porque aquele dia a dia, eu preciso fazer o marketing, eu preciso fazer o banner, não consigo pagar ninguém, não consigo pagar ninguém. Então ele fica fazendo tudo isso aqui, ele não olha essa tendência e não registra de forma correta as informações dentro da empresa. Porque o indício está lá, a tendência está lá. Se você olhar os números da empresa, está lá. Algum número está caindo. então não acontece, a empresa quebrou do dia para a noite. É Não, sempre um não, movimento que vai levar a um caos, digamos assim, mas aí eu consigo justamente. perceber. Justamente, é onde a gente. Normalmente, quando nós entramos na empresa, diz: Ah, Denilson, vai implantar um controle, vai implantar um fluxo de caixa, vai implantar uma ferramenta. Normalmente a gente implanta, mas normalmente tu não entra para isso. Entra para olhar o número que o empresário não está olhando, que é Uhum, essa tendência. Deixa eu uhum, ver. Deixa eu ver os fatores dessa empresa. Deixa eu ver a equipe dele. Não, a equipe dele é boa, nossa. Deixa eu ver as finanças da empresa. Não, ela tem potencial. Deixa eu ver o mercado em que está inserido. Isso aqui é o empresário que tem que olhar. Mas por que que a gente olha? Porque o empresário não está olhando isso aqui muitas vezes. E aqui aparece a tendência. Opa, o mercado que ele está inserido não é positivo. Porque historicamente já está caindo. uhum. Né? Então ele acontece, ele vai espremendo caixa, vai espremendo margem para continuar sobrevivendo. Mas olha a palavra que eu usei, sobrevivendo. Ele não está vivendo, ele não está crescendo, não está pensando em expandir. Ele está só sobrevivendo. Então o indício está lá. Tá lá. Olha com cuidado no número que está lá. E outra coisa, se você está num cenário, a gente chama, tem uma teoria, né, que é do Oceano Azul. Se você está num Oceano Vermelho, né, que é aquele mais competitivo, o mercado mais tradicional, você tem que estar mais atento a esses indicadores ainda. Porque logo, logo vai dar uma viradinha, alguém entra, um concorrente entra e te derruba. E acontece o que você falou. Pode ser China, pode ser um local. Eu venho de um setor altamente competitivo que é os supermercados. Uhum. Passou por uma revolução aí com os atacadistas e tudo mais. Hoje o atacadista já é um modelo antigo. Já, assim, dentro desse ramo, o atacadista já está revendo o seu modelo de negócio. Todo mundo, nossa, atacadista é o da onda do momento. Não, tem várias marcas que você nem conhece mais. Uhum. Já virou um modelo assim cansado. Por que que é cansado? Porque já está com custo igual ao supermercado. Então, não tem diferença, né? E o que que estão vendo então? Qual que é a novidade? O empresário, mesmo visionário, está vendo qual que é o próximo passo. E a China vai acontecer a mesma coisa. Quem vende produtos que competem com China precisa pensar que a China também vai passar por esse ciclo. Porque hoje a China não tem mais o trabalho escravo, né, similar a escravo, né? Sim. Não tem um crescimento populacional mais. Ninguém mais quer ter filho lá, porque eles ensinaram a população a não ter filhos. Então Uhum. agora que precisa ter filhos, não tem. Então não tem renovação de mão de obra. Já começa a ter exigência. Ah, peraí, eu não vou trabalhar por $1 aí o dia. Eu quero trabalhar por $10. Porque Uhum. começou a ficar mais escasso, alta produção. A China começou a entrar num ciclo de queda de produtividade. Você vai ver, pode ler por aí. Vai começar a ter uma queda de produtividade. A economia já está desacelerando. Pode ver, desacelerando, desacelerando. Claro, o governo ainda está injetando muito recurso lá, né, para enfim, ter consumo, mas está desacelerando. Quando desacelerar, quem que vai ocupar esse espaço de produção? Não sei. O empresário tem que estar ligado nisso. Será que o meu ramo vai ter uma queda lá na China? Não vai. É. Vai ter, em algum momento vai ter. Então, o que de repente hoje funciona,
Amanhã pode não funcionar mais, então Pode não é funcionar. preciso ficar atento a isso. Mas assim, ó, eu tenho conversado com algumas pessoas que, principalmente empresários, que falam hoje de uma certa dificuldade. Você que está dentro das empresas vai poder falar com mais propriedade com relação à mão de obra. Muitas vezes os caras dizem, não está faltando emprego, está faltando mão de obra. Uhum. Porque a gente está justamente no momento em que, eu não estou dizendo que não tenha qualificação ou não tenha pessoas, mas a geração eu não digo nem atual, mas o momento atual é. Porque assim, ó, só para o pessoal que tá nos assistindo entender, quando a gente fala em geração X, geração Y e não sei o quê. Então, a primeira geração, teoricamente, começou a ser catalogada, foi os Baby Boomers, que foi lá depois da guerra, né? Então. Opa, me engasguei, que é igual disse o Diego, me engasguei com a libélula. Mas enfim, Baby Boomers, os caras, né, não tinham muita, não digo que não tinha exigência, mas tem que entender que até os psicólogos têm uma teoria lá, o meio influencia o indivíduo ou o indivíduo é influenciado pelo meio, né? Então, algumas literaturas trazem lá, não, se você conviver com um número de pessoas que se comportam de determinada forma, você vai se comportar também. Então, digamos que a gente está num ambiente aqui que 10 pessoas, estamos em 10 pessoas e tem 9 pessoas ingerindo álcool, bebendo, né? Você automaticamente, ou você, ao longo do tempo, pertence a esse grupo, me dá uma cerveja aí também, Uhum. ou você automaticamente é excluído desse grupo. Uhum. Então tem esse fator que o meio influencia seu indivíduo. Até tem uma teoria aí que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, justamente por isso, porque essa é quase como se fosse uma osmose, né? Você age pelo ambiente que você está inserido. Então essa geração baby boomer, os caras eram filhos de pessoas que sobreviveram, lutaram na guerra, né? Então os caras ali foram para guerra, campo de batalha. Então você não tinha muita exigência teoricamente. Porra, agora a gente está tendo o que comer, temos uma casa e deu. Depois, né, veio a geração X, um pouquinho mais de conforto, então, mas ainda tradicionais, os caras entravam nas empresas. Então você vai ver aí teu vô, que provavelmente trabalhou 70 anos dentro da mesma empresa, começou, eu comecei varrendo o chão, depois eu fui subindo de cara. Independente se estava bom ou não estava bom. O cara permanecia no emprego. E assim a gente foi evoluindo. Então, hoje a gente não tem mais uma preocupação iminente no sentido, porra, vai rolar isso, vai rolar aquilo. E a insatisfação vem muito rápido. A insatisfação, esse emprego não tá legal, vou para outro. Sempre tem coisa melhor, porque tem muita comparação também. Então, o mercado de trabalho, segundo o que eu converso com algumas pessoas que trabalham, é justamente isso. Putz, começou a trabalhar, não tá mais. Treinei, foi embora. Tô com a vaga aberta há 3 meses e não tem ninguém para preencher. E aí, como que o empresário olha para isso? Que é um dos elos, claro, ele tem que pensar em lucrar em preço e tudo mais, mas ele também precisa da mão de obra, como Uhum. gerir essa. Eu sei que não é muito recursos humanos a tua área, mas Uhum. é um dos elos também, né? Uma gestão estratégica de pessoas é o dia a dia, né? A gente precisa pensar assim. É... Questão geracional, como você falou, né? Nós somos millennials, né? Nós somos a Sim, primeira sim. leva dos millennials, né? E os millennials, eles tiveram que aprender, falando por todos nós aí da nossa jovem geração, nós tivemos que aprender no meio do caminho a mudança, né? Até a metade da nossa adolescência, juventude, foi com os valores e práticas dos pais. Sim. Nós vivemos aquela realidade sem internet, aquela questão patriarcal, e tá tudo certo. Era questão geracional. Então nós aprendemos o valor e como se trabalha lá. Uhum. Veio a revolução digital. Nós tivemos que aprender o digital. Nós não nascemos com isso. E ali toda a questão social também que veio e tudo mais, nós tivemos que aprender. Então, a nossa geração, ele tem as duas coisas. Tem tanto a questão dos valores, a questão do trabalho, da forma que era, quanto essa revolução. É uma geração que eu digo que tem que se adaptar ali conforme a banda tocou. Sim. A geração que veio, a X, a Z, né, que eu acho que é a última aí, a Y, enfim, Uhum. essa geração já começou toda conectada, ela já começou a vendo os pais, que somos nós, muitas vezes, os millennials e também aquela geração dos nossos pais, com seus 60 anos ali, trabalhando naquele formato CLT, da mesma empresa por 20, 30 anos e tudo mais. Ela viu aquilo e não quer aquilo para ela. Uhum. O que que o empresário tem que entender? Que isso é um fato e não vai mudar, e que rotatividade hoje talvez não seja um indicador, Ruim. é, é natural. Sim. Então, o que que eu sempre falo nas empresas, né? E sempre prego, a gente implanta as estratégias de pessoas para manter as pessoas o máximo de tempo possível, mas mais do que o máximo de tempo possível, deixá-las contentes e produzindo bem. Uhum. Essa é a ideia. E sabemos que se
Uma pessoa dessa geração nova vai ficar um ano no emprego, que ela fique um ano e trabalhe bem, trabalhe, agregue. Não pode ficar não adianta ficar 5 anos naquela velocidade de cruzeiro lá, tranquilinho, vamos lá, tocando com a barriga, não. Se vai ficar um ano, e essa geração ela é muito elétrica, né, que nem você do TDAH, aquela aceleração toda, que fique aquele um ano, mas que fique Mas produzindo. produzindo bem, produzindo e contente. Hoje, eu falo para as empresas, você precisa ter, contribuir e distribuir resultado. Essa geração precisa se sentir parte do resultado. A nossa geração talvez não. A gente sabe qual que é o preço do nosso trabalho, recebendo pelo preço do nosso trabalho, está tudo certo. Para nós é assim, né? Tendo objetivos, nós temos ainda objetivos de construção. Ah, quero ter um carro, uma casa, viagem, né? A nossa geração ainda tem isso que é lá do tempo dos nossos pais. Sinônimo de que eu dei certo na vida é que eu consegui Eu tenho que construir alguma determinada coisa. coisa. Algo E visual. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro e tal. isso está enraizado. Tá enraizado mas como a gente vem falando aqui, é geracional, né? A geração, aí a gente tem que entender agora, inclusive, a gente tá falando na parte de gestão, mas na parte do marketing é a mesma coisa, que a gente tá falando para uma geração que para ele não tem mais essa coisa do status, não tem mais essa coisa do eu preciso. Tem gente aí que eu conheço que ganha muito bem e não tem um carro. Aí você vai perguntar por Uhum. quê? Não quero ter um carro. Pronto, é simples. E por isso das questões levantadas muitas vezes no marketing que você vê por aí, até a gente já falou em outros episódios, causas sexuais, de sustentabilidade, porque são coisas que realmente você pode pensar, putz, mas o que saco isso, esse tipo de assunto? Para você é um saco, porque a gente está falando de geração, né? Na tua época isso não era algo a ser debatido, não era algo que valeria uma discussão, mas para essa geração, sim, é. E a gente está falando em mudança sempre. O mercado de trabalho, aos poucos, vai ser ocupado quase que na sua totalidade por essa geração. Então, os médicos que estão se formando serão dessa geração, os consumidores são dessa geração, enfim. A maioria, a forma majoritária será dessa geração com esse tipo de pensamento. Então, cabe a nós, seja como empresários, seja como gestores, enfim, publicitários, nos adequar a eles, porque é algo que não vai mudar, não é algo que na minha época era melhor, você pode até achar, mas vai ser a partir de agora assim Hum, e não tem o que não fazer, tem né? melhor ou pior, é só diferente. Diferente. E essa geração que nós estamos hoje iniciando eles no mercado de trabalho, eu não estou dizendo que é fácil, todo mundo tá olhando aí, pô, o Ademir convive bem com essa geração, que legal, pô, é um porre às vezes, tem umas maluquices, são acelerados, perde foco, e isso até irrita muitas vezes, mas assim, a gente precisa entender esse novo contexto e entender o que essas pessoas querem realmente, né? Uhum. E como que elas podem contribuir com o negócio. Quando eu falei a questão de divisão de resultado, funciona muito bem, fica a dica para trabalhar com essa geração, é fazer eles participarem realmente do resultado. Ah, o lucro da empresa é o tanto, eu vou distribuir um tanto desse lucro, você vai participar por produtividade, eles precisam ser desafiados. Uhum. Mas assim, eles compram a ideia pelo desafio, não pelo valor, Pelo monetário, pelo monetário, porque ele não, assim, sim, normalmente não quer construir nada, não quer fazer uma casa grande, não. Mas é o sentimento de vitória. sim. Essa geração tem muito aquela questão do sentimento de vitória. Eu alcancei. É como a gente fala às vezes em levantar causas, por exemplo, da publicidade. Esses dias a gente deu um exemplo aqui do Itaú. Os caras, né, colocando a publicidade, em nenhum momento falando, venha para o Itaú, ou coloque seu dinheiro no Itaú. Somos sustentáveis, pensamos no meio ambiente, Hum, distribuímos bicicletas. Você pensa, para que isso? Porque isso, o cara ele quer consumir um produto de uma empresa que seja sustentável, não é pelo preço, não. uhum, Mas antes de consumir o produto, ele vai verificar essa empresa testa produtos em animais, não testa, ele faz isso ou não faz aquilo. Os valores estão em evidência hoje, e a gente precisa entender isso. Então, o cara muitas vezes ele quer para trabalhar na empresa, não quer dinheiro, não é você vai me pagar não. quanto, eu quero me Participar. sentir Não seja útil, parte, quero me isso sentir mesmo. útil. E a sociedade é assim, os consumidores, na sua grande maioria, hoje são assim. Por isso dá a importância também de trabalhar o marketing, a publicidade, levantando causas, se engajando em causas e não. O Idenir muito bem sabe, ele que traça estratégias aí de como que a empresa vende, como é que eu posso ganhar mais, afinal de contas, todo mundo está trabalhando, não podemos ser hipócritas também, pensando no valor monetário, né? Mas a gente tem que entender também que o mundo mudou e a gente precisa adequar a linguagem também.
Hum. E falando em dinheiro, Denê, eu tenho meu negócio, eu quero crescer o meu negócio. Como crescer o negócio? Hum. Eu digo isso porque eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo: eu produzia, sei lá, 100 unidades, mas agora eu quero vender 400 unidades. Mas aí no meio disso envolve matemática, envolve tantas outras coisas que você tem maquinário suficiente? Como que você vai escoar essa tua produção? Você vai vender para onde? A gente tem um amigo que ele diz: e depois? E, e depois? Então você fala qualquer coisa para ele, ele diz, eu vou fazer tal. E depois? E depois? Até que você chega num ponto que você vai visualizando realmente e se pensa, putz, e agora? É verdade. Coisas que você não se dá conta, né? Então é justamente isso, o empresário que está aí no negócio, eu faturo 50, eu quero faturar 100. Mas como chegar lá? Ele tem que ver esses passos aí, o depois. Existe uma fórmula correta, algo a ser feito, ou é realmente analisar ali as minúcias da empresa e aí sim traçar alguma coisa? É mais disciplina do que a visão em si, né? Porque É. tudo se vende, tudo se tem, né? Mas a grande questão hoje em dia é a falta de visualização do que você é realmente competitivo. Como assim? A minha empresa ela é competitiva em custo, é competitiva em qualidade, é competitiva com a equipe, é competitiva com a agilidade. O que ela é melhor do que as outras? Uhum. E esse exercício é muito difícil, não é uma coisa simples de fazer. Até pouco tempo atrás a gente estava numa empresa, eu falei, viu, mas qual que é a tua vantagem competitiva? Ah, eu vendo mais barato que todo mundo. Eu falei, se eu provar para você que o todo mundo é muito grande, né, que você não é mais barato que todo mundo. Uhum. Aí vai para ferramentaria, né? Vai lá, tabulação, pesquisa, olha aqui, ó, você está em terceiro lugar no preço. Médio. Puxa, mas espera aí, mas todo mundo fala que eu sou mais barato, todo mundo quem fala? É o depois, né? A gente fica E depois? perguntando, e vai, e depois. Então, assim, precisa identificar o que realmente é possível de alcançar de competitividade. Quando você é competitivo e tem claro isso, e comunica, aí vem, né, a área da divulgação, a área do marketing, e consegue fazer com que as pessoas reconheçam isso, aí sim você tem um mercado em crescimento. Você volta a ter um negócio em crescimento. Até lá você está disputando a tapa mercado. É a mesma coisa que fazer aquele orçamento, sabe? Ah, eu vou comprar, sei lá, qualquer coisa aí que seja comum a todo mundo. Você vai fazer orçamento. Sei lá, Uhum. eu também trabalho com material de construção em consultoria. Olha lá, cimento. Se eu pegar de A ou de B, tanto faz, não é? Tanto Uhum. faz. É o mesmo cimento, mesma marca, mesma coisa. O que você faz? Liga para 5, 6 material de construção, orçamento, 50 orçamento. centavos a menos, eu vou lá. Eu vou lá. Então, peraí, né? Porque é um produto em comum. Aí quando você cai no campo da variedade do material de construção, na agilidade da entrega, na entrega correta, porque às vezes fica faltando coisa, no crediário mais parcelado, opa, começa a criar vantagens que o outro não vai ter. Uhum. Você entendeu? Pego Sim. tudo lá. Então, você precisa achar válvulas de escape, porque hoje tem tudo em tudo que é lugar. Uhum. Só que essa falta de reconhecimento, ficar se pegando, apegando que você precisa ser competitivo em preço. Lógico que isso não tem nem o que ver. Tem que estar dentro do mercado. Não pode ser uma coisa absurda. Ah, meu saco de cimento, sei lá, vou chutar o preço, eu nem sei quanto que tá o saco de cimento. Não acompanho lá a área comercial com outra pessoa. Ah, tá lá, R$ 35, né? Vou fazer por R$ 34,90, eu vou ganhar mais venda? Não é bem assim que funciona, né? Tem várias coisas que a gente avalia hoje em dia. Mas o que eu digo? Tem que sair dessa comparação. Se você ficar no preço, naquela comparação do mesmo produto igual a tudo, aí o estado tá É, perdido. por isso que a gente às vezes bate numa tecla aqui dessa diferenciação que é construir branding, construir marca, né? Porque a partir do momento que eu só faço competição por preço, que eu sou mais do mesmo, chega uma hora que não tem mais para onde correr. A gente tem que ser sincero em dizer que eu posso me adequar a fazer e tal, mas é um trabalho muito grande. Quando você trabalha a marca, sei lá, você pega a Coca-Cola hoje. Claro, mas você só dá um exemplo de empresas grandes, mas quando a gente vai Uhum. referenciar alguma coisa, você tem que referenciar por cima, né? É. Eu quero ser um bom cantor. Tem que olhar o melhor cantor e tem que dizer o que o cara tem de diferente ali que eu posso fazer também. Eu não posso ficar me comparando a quem não é referência, né? Uhum. Mas fato é que. Ó, eu falei que eu me perco nas perguntas. O que tava falando aí? Diferenciação, na questão do Diferenças. Ó, construir preço, marca, branding. ecossistemas. Enfim, a Coca-Cola hoje, se ela colocar a logo dela em um chinelo, já faz isso, num copo, ela vende porque ela construiu uma marca. Ela tem um diferencial e marca só se constrói a partir do momento em que você vai colocando o que você tem de ideal, colocando o que você tem de valores na tua publicidade e tal, e construindo ao longo do tempo essa marca. É um processo muito mais demorado, muito mais trabalhoso e muito mais custoso também,
mas que é preciso, porque se você não construir uma marca forte, vai chegar um momento em que simplesmente você vai desaparecer. O produto pode ser um produto, ok? Eu comercializo hoje um produto, mas você tem que fazer com que a Coca-Cola começou comercializando refrigerante, mas ela foi trabalhando a marca dela ao longo do tempo e se tornou a Coca-Cola, assim como o Red Bull. Você pode dizer, a Red Bull comercializa energético, Uhum. mas a marca Red Bull é muito mais forte que o energético em si. Então chega um momento em que, sei lá, eu vou vender a minha marca, a marca se consolidou. E até esses dias eu encontrei um amigo, ele falou: Ah, vocês ficam falando lá em marketing, não sei o quê, construir branding, porra, mas tem que entender que a gente está numa cidade pequena e tal. Você mesmo já deu um exemplo aí que hoje a gente não compete mais com a loja da esquina, né? A gente está competindo na internet, nesse mundão aí, Perfeito. e não tem mais essa visão minimalista que, eu tô numa cidade pequena. Hoje em dia é todo mundo contra todo mundo e não tem, né? E o cuidado com a marca, né? A geração do brand parte do cuidado com a marca. Como assim? Eu tive um exemplo com o meu cunhado. Cunhado comprou uma televisão, posso falar a marca, foi uma coisa positiva, pro Samsung. Uhum. E dali, acho que um mês, pifou. Não ligou mais, coisa e tal. Tentou acionar a assistência técnica, era muito longe, a assistência técnica não deu muita pelota. Ele foi lá e fez um comentário lá no Google. Viu? Mas eu tive uma desse modelo aqui, não funcionou direito, coisa e tal. Beleza. Num domingo, na mesma semana, no domingo, uma ligação estranha, ligou umas 4, 5 vezes pra ele. Não vou atender a cadeia, né? Tu não Hoje em vou dia quem passar o liga ou é rol. telemarketing, quando é ligação ou é cadeia, Não, né? é É um cadeia, né? Um dos número dois. estranho. Eu sou aqui da Samsung, eu vi que teve uma postagem tua, coisa e tal, o que que aconteceu bem? Não, foi assim, assim, sabe? Quando contou lá a história, viu? Eu já tô acionando, vai passar alguém buscar essa TV. Ele mora no interior, é 33 quilômetros de estrada de chão. Alguém vai buscar essa TV, tá bom? Ou vai consertar ou vamos dar uma outra nova pra você. Sério? Sério? Você aceita? Aceito. Mas você pode tirar teu comentário? Por que que eles fizeram aquilo? Preservar a marca. Sim. Ele conectou ali a questão Samsung com um comentário negativo no Google. Então, quando alguém fosse pesquisar reclamações, Samsung ia aparecer. Então, o brand passa pelo cuidado com a marca. A primeira coisa é cuidado. E tem muito, e empresário pequeno que está nos assistindo aqui, olha só. Primeiro de tudo, cuide da tua marca. Antes de você pensar assim, vou gerar um valor para minha marca, vou investir pesado. Às vezes investe pesado, mas não cuida do básico, né? Às vezes o atendente da tua loja Uhum. trata de forma ríspida, não dá muita pelota, e você lá, né? É rádio, é um monte de coisa, e vou gerar brand, coisa legal, e o atendente tratando mal. Primeiro de tudo, cuide da tua marca. Às vezes, assim, você resolve uma coisa. Eu já tive casos assim com reclamação enfim, era uma mecânica na época, que teve uma reclamação lá e o empresário antigamente falou, das antigas, né? Falou assim, viu, mas esse é problema. Eu não tenho como consertar, isso aqui é problema teu. Nossa senhora, acabou com um monte de cliente, porque daí foi espalhando, né? E fez comentário e tudo mais. Poxa, resolve ali. É. Preserva a tua E marca, até né? tem o próprio Kotler aí do marketing que diz: quando você tem a oportunidade ainda de receber uma reclamação, desse por Uhum. satisfeito, fique contente, porque a grande maioria, 99% das pessoas não reclama, ela simplesmente vai para outra Uhum. marca. É É, bem eu tive isso. uma experiência ruim com tal marca, a marca pouco fez pro que eu falei, porque as opções são muito grandes. Uhum. Então, obviamente, nenhuma empresa é perfeita, ninguém é perfeito, erros podem acontecer. Mas Uhum. aí, quando a crise acontecer, o que que você vai fazer? Então, por isso que também parte o marketing hoje, eu vejo uma grande associação com a publicidade. Parece que o marketing é fazer propaganda. E é muito pelo contrário, muitas vezes você não precisa nem gastar nada fazendo publicidade. Você pode fazer sim um bom marketing, que é quando alguém chegar na loja, como é que vai ser atendido, proporcionar experiências, fazer com que o cliente, de uma maneira geral, tenha não só as suas necessidades atendidas quando está prestando um serviço, mas faz um algo a mais. Isso é marketing. O marketing não é necessariamente você fazer uma propaganda no rádio, na televisão, publicitar, fazer tráfego pago. Isso é um outro elo do marketing, mas o marketing, às vezes o básico do básico do básico, pode ser feito dentro da empresa mesmo, que é justamente isso aí, gerenciando crises, né? Uhum. Quando eu estava, ainda sou, né, mas atuo um pouco paralelo, executivo em rede de supermercado, tava com algumas dificuldades de atendimento e tudo mais, e, poxa, o pessoal é só atender assim, eu falei, sabe o quê? Vamos fazer um rodízio dos diretores aqui, e passar uns 2 dias como atendente, seja de padaria ou de açougue, eu fui para açougue, fui sorteado para açougue,
Mas por quê? Para nós sentir o que está acontecendo lá. Né? As Uhum. pessoas estão falando do atendimento, coisa e tal, mas às vezes as pessoas não estão com condições de trabalho boas, assim. O ambiente insalubre, falta de descanso, isso acontece. Uhum. E fui pro atendente, né? Só que assim, nossa, muito atrapalhado, não sabia código de nada, conhecia até as carnes, porque a gente é meio churrasqueiro, né? Então a gente vai lá e corta daqui, corta ali, foi atender uma senhora. E eu atendeu, senhora, tudo bom? Me desculpe, errei o código aqui, me ajuda aqui, mas a senhora, mas essa aqui tá boa. Ela saiu, se ela não me conhecia, essa senhora estava sendo atendida, né? E ali o pessoal me ajudando, coisa e tal. Aí a senhorinha olhou assim, tava o supervisor de açougue do lado, viu? Esse rapaz vai ser um ótimo atendente. Eu falei assim, nossa, obrigado, senhora. Mas desculpe me atrapalhar, que pesei tudo errado, né? Porque vocês não sabiam os códigos e tudo mais. Aí até o supervisor me olhou pra mim, nossa, Nir, vou te contratar pra açougue, cara. Você atendeu bem aí? Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte. Não é atendeu bem, eu vi que eu tava fazendo tanta nhaca no atendimento que eu tento compensar com ser agradável. Uhum. Então, não vem aquela questão, o que eu quero dizer assim, não vem aquela questão da tua marca e cuidar da sua marca de conhecimento técnico. Isso tem profissionais que podem fazer por você, vocês aqui podem fazer, nós lá, podemos fazer na gestão. Tem pessoas com conhecimento técnico para fazer, mas o dia a dia, não. A atitude, não. Então, assim, o empresário que está muitas vezes fechadinho na sua sala, o que não consegue, fica só com aqueles boletos assim subindo, né? Hoje não tem mais setor virtual, mas antigamente era aqueles boletos subindo que escondia atrás. Ele não está visualizando esse tipo de coisa. Isso foi uma Uhum. experiência que eu tive. Por, por eu estar fazendo isso, estava atrás da mesa por muito tempo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo lá. E vi várias dificuldades e tudo mais, de ter resolver muita coisa com isso. Mas o empresário, muitas vezes, ele tem que ser esse que visualiza do alto, e para cuidar da sua marca, ele precisa entender a sua operação. Porque quem chega aí a ter 100, 200, 300 funcionários já não vê mais a operação. Uhum. Então, vai com quem tá, conecta. Essa geração, voltando à geração, essa geração gosta de participar, e muito. Geração Uhum. crítica, do saci, às vezes. Critica tudo. Critica tudo, tudo, tudo. Então, assim, claro que tem que filtrar, mas traz para perto. Daqui, o que que é? É isso, é aquilo, traz, critica, participa. E se essa geração percebe que está participando, tudo 10. Sim. Eles querem participar do processo. Cara, até tem esses tempos aí a gente estava lendo algumas coisas que no início do ano agora, que seriam tendência para 2023, ao longo de 2023, né, que a própria Meta fez alguns estudos de comportamento geracional e é justamente esse mix aí do online com offline e a gente vai começar a observar com mais afinco, acredito eu, ao longo Uhum. desse 2023, 2024, que é criador de conteúdo, galera da internet. Essa geração sim quer estar conectada, mas ela quer também estar ali no presencial, ela quer justamente participar. Já estão ocorrendo vários eventos onde os gamers, por exemplo, tem lá o Expo não sei o quê, São Paulo, todo mundo reunido. As marcas vão começar a fazer isso também, vão começar a fazer com que as pessoas participem, estejam presentes fisicamente também, porque justamente essa geração ela quer isso, ela quer de alguma Uhum. forma estar participando, ela quer pertencer àquele mundo em que ela vive, seja o mundo virtual, o mundo do game ali que eu digo. Uhum. Ela compra uma determinada marca, ela quer participar, então vai ser muito é, presente, por exemplo, as marcas abrirem para mostrar o processo de fabricação, fazer com É que a pessoa mesmo. tenha experiências com a marca também no mundo real. E vai ser. A gente vai experienciar bastante coisa nesse quesito. Então fica. Eu não digo a dica, né? Mas fica aí o insight para quem tem negócio para também promover coisas não só no ambiente virtual. O mundo, ok, está ultra conectado, hiper conectado, tudo é conexão, mas as pessoas, o público de uma maneira geral, também está querendo o offline. É meio que, não digo voltar às origens, mas é o contato humano, É, porque a gente está é. tanto na artificialidade, no sentido que a inteligência artificial que faz isso, a voz que faz aquilo, a gente está tão acostumado com a robotização que o contato humano, eu preciso ver alguém lá que é real, carne e osso, é gente como a gente, vai estar Uhum. ali, realmente existe. E é uma tendência isso acontecer com mais Aquela experiência frequência, real, né? Aquela experiência convivência real real. tá acontecendo. E até mesmo no nosso serviço com assessoria, a gente tem muita assessoria remota, muita, fora daqui da região, mas ainda pedem pra gente ir. Né? Teve um cliente de Mato Grosso
Viu, vocês podem vir aqui. Falei, poxa, Mato Grosso, mas vai fazer uma reunião. Eu preciso conversar com você olho a olho. Mas eu falei, você vê nós aqui, né? Não, mas eu quero, eu pago a viagem, vocês vêm e tudo mais. A nossa consultora se deslocou para lá, fez até um treinamento, já aproveitou o momento, né? Então, realmente, até no nosso ramo, que a gente está virtualizando também o atendimento, serviço, ele, ele está exigindo e pedindo essa proximidade. Então, isso está acontecendo até valeu o teu insight aí de eu saber que está acontecendo esse movimento também. Para os jovens também, né? Mas por exemplo, tem alguns estudos de neurociência que trazem como que você é percebido como uma pessoa fria, afável, enfim, a conclusão que seja. E é justamente muitas vezes pelo contato visual, pela Uhum. percepção e porque nós sempre fomos seres que precisamos sentir as coisas, nós precisamos sentir o ambiente, nós precisamos sentir o tato, né? Enfim, né? Todos os nossos sentidos Uhum. eles têm que ser aguçados. Só que chegou num ponto em que a gente, quando a tecnologia ainda era super novidade, que a gente ficou tão focado na tecnologia, que tudo é tecnológico, e nos tornamos frios também. A própria pandemia fez com que nos tornássemos mais frios ainda. E agora, mais uma vez falando em geração, essa geração é uma das primeiras que está olhando e dizendo, ok, a gente quer tecnologia, a gente quer o mundo virtual, ele é legal, mas também queremos experiências reais. Então, a busca, a procura por coisas reais está aumentando nessa geração. Então, mais uma vez, a gente vai ter uma maneira diferente de olhar para essa geração e publicitar para eles de forma diferente, fazer marketing de forma diferente, talvez até mesmo administrativamente, quando vai contratar alguém. E aí, até um tempo o cara preferia fazer home office, e agora? Será que ele quer fazer um mix ou não? Então, então vamos entender, né? É, E é sempre importante estar atento a essas mudanças. não, Mas, Irene, você que é um cara aí que trabalha com dinheiro, gestão e tal, vamos falar de dinheiro PF, opa, né? Pessoa EFF. física, né? Que a gente está falando em empresas e tal. E a grande maioria das pessoas né, que estão nos assistindo, eu acredito que vão dizer: tô tentando fazer um equilíbrio aqui. Dificilmente, claro, tem aí quem tem dinheiro sobrando, né? Mas normalmente a gente está fazendo conta. Uhum. Como ter um equilíbrio na vida pessoal, que eu digo. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falar, você não pode comprometer mais que 30% do teu salário, porque não sei. É assim mesmo que funciona, ou não tem uma matemática? Eu tenho que reservar X% do meu salário para lazer, para isso. Existe isso ou não? Eu não digo que é bobagem a questão das métricas, né? Precisa poupar 30%, 40%. Eu não digo que é bobagem essas métricas. Porque elas simplificam um pouco para a gente se disciplinar. Uhum, É igual meta de vendas, né? A gente precisa ter uma meta para a gente saber que precisa alcançar aquele número. E é bom para a empresa e tudo mais. Na vida pessoal, dentro das finanças pessoais, vamos partir para esse mundo, também é positivo ter essas métricas. O problema é que isso virou curso de tudo que é coisa, né? Como ficar milionário, 10 pontos para ficar bilionário, invista R$ 1 e fature 1 trilhão. Isso, é o que mais tem hoje, né? Cara, isso, e cansou, né? E foi uma febre ali na pandemia, isso aí foi uma maluquice. Uma galera ganha uma grana, né? Mas, enfim, não existe fórmula mágica. Não, não, assim, o que eu digo assim, eu já conheci gente que investiu, por exemplo, na Magazine Luiza quando começou a crescer, mas investiu assim, de bobagem, analisou, tá, vou comprar essa empresa, e foi, e meio esqueceu aquilo lá. Quando olhou, ele tinha investido acho que R$ 1.000 e tinha 140 mil para Pô, retirar. Então pegou ali, pá, todo aquele crescimento, pronto, se ele pega aquele número, printa aquilo, e vende um curso, uhum, ele ganharia dinheiro nessa época, entendeu? Porque tudo virou moda isso aí, né? E hoje, por que desacelerou tanto? Porque bateu o mundo real, né? sim. Bateu a realidade, bateu aquele mercado lateralizado, não tem picos. Tá no mercado só quem já tava. Quem deu aquela arriscada já deu um passo para trás. Então, assim, as métricas são importantes, existem técnicas de finanças pessoais. Cara, tem material pra dedéu aí na internet para pesquisar sobre isso aí. Mas eu digo que não existe regra. Uhum. Existe. E aqueles planos muito futuros também não. Existe o que você quer para você realmente, né? Você precisa. Eu sempre digo assim: você não pode ser escravo do teu salário.
ou do teu rendimento, né? Tu fala salário, a geração agora pira, né? Sim. É, salário, Deus o livre, não me pega, isso é uma corrente em você, Sai de mim, CLT, sai de mim, não. CLT. Eu sou super crítico a CLT, mas enfim, é, assim, você precisa sempre viver abaixo do teu salário. Isso é uma regra básica. Sim. E por que eu digo escravo, né? Dentro do Pai Rico, Pai Pobre tem algumas dicas bem legais lá, né? Um livro que eu li na minha graduação em 1900, blá, 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 blá. Eu li lá, aí não tinha entendi direito. Ah, que legal, pagar dinheiro, não sei o quê. Eu, com mais maduro, li de volta e entendi um pouco melhor, né? E aquela regra de viver abaixo do teu salário, senão você vira um escravo. Uhum. Então, aquele negócio, né? Como fala, pobre compra passivo, rico compra ativo. O que que é o passivo? Aquilo tudo que nos custa. Uhum. Tudo que nos custa. Ah, eu comprei um carro, passivo. Não é Tá ativo. só saindo dinheiro. Só sem dinheiro. Casa própria, passivo. Uhum. Então, quando você mensura, e não tô dizendo pra não comprar, tá? Era meu sonho. Eu sou do Millennials. Pô, tem que ter um carro, tem que ter uma casa. Ponto. Seja um apartamento, tem que ter. Mas eu só fiz isso, assim, eu sempre fui organizado financeiramente, desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre fui meio Caxias nessa parte aí, eu acho que por isso fui pra esse mundo aí. Eu trabalhava na serraria com meu avô, eu picava lenha com ele lá, sabe? Machadinho lá. E ele pagava aquelas notinhas, nem sei quanto que valia, desses 1.000 cruzeiros, cruzados, sei lá. Pô, agora entreguei minha idade. Mas eu ia guardando aquilo. Nessa aí a Agora galera não de tem, si. não tem. Quando eu fui trocar um fardinho assim, ó. Falei, faceiro, ô mãe, troca pra mim lá no banco. Mas era bem jovenzinho. Troco, filho. Ela veio com R$ 4 de moeda. Aquilo me frustrou tanto, tanto, porque aquilo não valia nada, né? Então, quando converteu, não valia nada. Então, desde lá eu sempre tenho uma visão de economia para gasto futuro, mas esse gasto futuro é sempre investimento em alguma coisa. Então, quando eu parti assim, vou ter meu apartamento, vou ter meu carro, era tudo dentro do que aquele passivo, mas naquela época eu não tinha essa noção, né? Mas é esse conceito, que aquele passivo seria suportado por minha renda, sempre. Uhum. Então, meu primeiro carro foi um Golzinho quadrado, carburadinho, feio que dá dó, marronzinho, daqueles bem feinho. Mas por quê? Aquilo eu vi que eu conseguia pagar e conseguia manter. Então, dentro da minha realidade, e ainda sobrava para poupar, seja os 30, 20, 40, isso pode oscilar 10%, às vezes nada, fica, né? Depende o mês. Mas eu conseguia. Então beleza, daquele passinho, ok. E agora? Dá mais um passinho. Agora certo. Então, eu sempre ficando atrás da minha renda. Eu vejo assim, eu seria uma grande dica para as finanças pessoais, mais do que uma métrica de guardar ou não, sempre tem que ter uma poupança, lógico, mas para construir isso para você. Eu tinha também assim na minha cabeça, não posso depender de SUS. Sempre tive essa questão. Puxa, não posso depender de SUS, não posso depender de SUS. Então, ou você faz um plano de saúde, ou você tem uma renda que sobre para você acumular um recurso para futuras questões médicas. Sim. Ou que você consiga pagar particular. Então, sempre de novo, sempre estando atrás da minha renda. Mas o maior investimento que existe, e agora eu vou ser redundante com um monte de guru aí que vende isso, mas é o crescimento da renda pela tua qualificação profissional. Não adianta. Porque você sempre vai ganhar mais. Quando eu pensava que estagnava, mais um. Mais um. Seja dentro da empresa onde eu estava, seja Quando você diz empreendendo. buscar conhecimento, aprender sempre mais? Ou em que quesito? Pode ser formal ou não formal. Hoje em dia tem várias opções. Na minha época era só formal, só graduação, né? Sim. Pega o certificado lá, o diploma, tá tudo certo, você vai ficar milionário, né? Você vendia muito isso. Não é isso, né? Aquilo é só o primeiro passo. Mas o que eu digo, o aprendizado, existem cursos de liderança muito bons aí no mercado. Você evoluir como profissional em termos de atitude, Entendi. maturidade. Maturidade. Uhum. Você tem atitude diferente, você se comporta como proprietário da empresa, você começa a participar de decisões, você é o primeiro que tem aquela proatividade. E essa evolução é um aprendizado também. Uhum. Agora, se você está lá fazendo e não se incomoda com isso, e acha que esse gasto só vai enriquecer o dono da empresa, você está perdido. Denir, mas eu tenho um exemplo aqui meu, que eu invisto em cursos e nunca ganho um aumento. Olha, então duas coisas. Ou você não está aplicando o que você aprende, pode ser um fator. Ou você está no lugar errado. Você pode fazer o melhor que for e você nunca vai receber mais. Aí é hora de E sair. essa questão do aprendizado é uma coisa que a gente precisa, porque qualquer mercado, qualquer área, as coisas mudam. A gente também está falando que as gerações mudam. Nós, como seres humanos, mudamos ao longo do tempo. O Edenir de 1980 e tanto não é o mesmo Edenir de agora. Eu não sou o mesmo do ano passado, talvez não serei o mesmo
no ano que vem. Porque o mundo, as questões, como eu mais uma vez falei ali, o ambiente faz com que você mude, seja Uhum. fisicamente, psicologicamente e tal. Então a gente está em constante mudança e a gente precisa aprender. Então, eu sou formado em tal coisa, em finanças, administração. Só que a maneira de administrar uma empresa na década de 90 não é a mesma do início dos anos Não. 2000, que não será a mesma daqui 10 anos. Então, muita gente às vezes fica acomodado no sentido que eu já tenho um título, seja ele qual for, e isso fará com que eu seja sempre um profissional, e é um grande erro. Isso que a gente está fazendo agora é uma troca de experiências. Eu sei algumas coisas porque eu vivi algumas coisas na vida e eu não sei um monte de coisa que o Ednei falou, mas estou aprendendo aqui também. E a vida é mais ou menos isso. O aprender muitas vezes não é nem um quesito literal, eu vou para uma faculdade, como o Ednei falou, mas é buscar conhecimento. Eu preciso evoluir em tal coisa, eu preciso, dentro da minha área, buscar mais conhecimento para isso ou para aquilo e ir atrás, né? Porque senão você dificilmente vai sair do ponto A para o ponto B, porque aquele conhecimento levou você até aquele ponto e não vai fazer com que você suba mais degraus, né? É isso aí. Então, você tem que trabalhar das duas formas, é o controle do gasto e também saber que você está investindo para crescer aqui, na outra ponta. E aí você parte para o empreendedorismo, você pode empreender, você pode. Só que empreendedorismo não é sinônimo de ganho, né? Uhum. Todo mundo pensa que empreendedorismo no outro ano já está. Ah, vou tirar dividendos Cara, isso agora, que eu ia te né? perguntar, porque assim, ó, até quando a gente combinou que você vinha aqui, eu tava lendo umas coisas e pensei, putz, ó, isso aqui, um case legal esse aqui, que é o do Nubank. Eu tava vendo o case do Nubank, os caras montaram um banco que deu prejuízo nos primeiros, sei lá quantos anos, eu não sei o número exato, mas eles Hum, montaram um negócio justamente para dar prejuízo, eles sabiam que em X período de tempo não iriam ganhar nada, nenhum real, e lucrariam futuramente. Fizeram, obviamente, que é algo arriscado e tal, mas tinham uma visão, né? uhum. Sabiam disso. E agora, por exemplo, quem está empreendendo e tem dinheiro e tal, o que, que é correto de se fazer? Eu não digo correto, mas assim, eu ganho dinheiro. Eu vejo que muitas vezes a gente busca ganhar dinheiro rápido e não ter um retorno, assim, a longo prazo. O que, que eu tenho que ter uma divisão? Eu tenho que ter um dinheiro para ganhar rapidamente? Por exemplo, investi tanto e ganhei tanto, e uma reserva para render a longo prazo, ou isso vai depender muito do Isso que você quer? investir em negócios que se Em diz? negócios assim, isso, ou seja, pessoal, Hum, por exemplo, eu tenho tá. dinheiro, só que eu quero multiplicar esse dinheiro. Então eu tenho Uhum. formas de investir, sei lá, no tesouro que eu vou ganhar a longo prazo. Eu vou colocar na poupança, vou receber a curto prazo. Eu tenho que fazer uma divisão desse meu capital investindo em várias frentes, ou vale a pena eu pegar toda essa Enfim, grana e investir em alguma coisa que vai. a teoria de finanças diz para distribuir, né? Não aplicar tudo num plano A só. Eu falando assim, essa geração também vai me matar agora, porque não existe plano B, só plano A, né? Mas eu Vivo agora. vivo agora. Não, porque daí a energia fica tudo no plano A. É que os cases do plano A são muito bonitos, né? Lá vai pro Elon Musk, por exemplo, né? Ah, só tinha plano A, gastou tudo nos foguetes e explodiu tudo e o último deu certo. Vira um pouco lenda isso, né? Uhum, Mas, gente, tanto é que é tão extraordinário o exemplo dele que virou lenda. sim. Por quê? Porque quantos milhões não deram certo do mesmo jeito que ele em vários outros negócios? Então, eu sempre prezo pela primeira segurança familiar. Quem tem família, enfim, pode ser pessoa também, família de um só, né, que hoje em dia tem uma segurança pessoal que você consiga, tem uma reservinha ali, pode ser na renda fixa, um CDBzinho, sou bem conservador nisso, beleza? Beleza, agora eu vou empreender. Quando você vai empreender, você tem que ter duas coisas principais. Eu sempre prezo isso e vou bater sempre na tecla. Ou você abre um negócio com um capital bom, que vai sustentar por um bom tempo aquele negócio até ele dar lucro, Nubank, 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 sim. ou eu tenho know-how. Ou seja, eu sou muito bom naquilo, sou um profissional daquela área que manjo de tudo naquela área. Por exemplo, abrir um açougue, eu tenho que ser um açougueiro. Uhum. Sem essas duas coisas, dificilmente o negócio dá certo. Como assim, Denir? Veja bem, se você não tem muito capital e não tem know-how, você não sabe, você vai ter que ter uma curva de aprendizagem no teu negócio, vai dar prejuízo, 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 prejuízo. Você está sem capital, o que que acontece? Você quebra. É o que acontece. Ou você tem o know-how e, peraí, eu não tenho capital. Mas eu não vou errar tanto, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu mesmo pego a mão na massa, eu Cara, eu senti faço. isso na pele, porque
me formei aqui em Rádio e TV entre 2005 e 2010. A gente fez o curso aqui na UNC. E aí fui embora. Quero novas experiências e conhecer outras coisas. Então, eu fui trabalhar em Brusque, numa rádio lá. Só que chegou num momento também que a rádio era um pouco complicada. Lá a parte administrativa da rádio era uma coisa meio... Enfim, era difícil trabalhar lá devido à parte da liderança e tal. Eu vou fazer alguma coisa para mim. Eu quero fazer uma coisa... Comecei a pesquisar franquia. E na época, o que eu pesquisava era o que era mais barato em franquia que eu possa ser franqueado, né? E aí encontrei uma franquia Foi lá por preço lá, de uma desgraça, de menor uma pra maior. franquia de venda de passagem aérea. Resumindo, não vendemos nenhuma passagem aérea, perdi o dinheiro e tal. Mas o que eu aprendi nisso foi que aconteceu que um colega da rádio me convidou, já não estava mais nem na rádio, falou: vai ter um curso do Sebrae lá em Balneário Camboriú, você não quer ir comigo e tal? Fui lá. E aí o cara do Sebrae, falando em negócio, empreendedorismo, falou: cara, você tem que entrar em negócios que você saiba, que você entenda, que você manje realmente. E aí foi a lição, eu pensei: o que eu entendo de passagem aérea? Nada, porcaria nenhuma, nunca tinha ido para fora do país. O cara ia me perguntar: o que você acha melhor, Berlim ou França? Paris? Isso Falei: aí. sei lá, cara, eu nunca fui. Então, naquele momento foi que virou a chave e falei: tá, eu tenho que empreender, fazer alguma coisa, mas então o que eu sei fazer? Basicamente, então me formei em rádio e TV, né, tenho noções nessa área, trabalhei bastante tempo com comunicação, então eu vou fazer isso, né? E Aham. foi nesse momento que eu virei a chave. Então, às vezes a gente quer empreender, quer fazer coisas, mas, igual você falou, na primeira, eu quero trabalhar com administração agora, agora vou ser administrador. Eu posso até me rotular, dizer, eu sou um administrador, vou ajudar empresas e tal, mas e que bagagem que eu tenho? No primeiro argumento que eu tenho que colocar para solidificar a minha ideia, já era. Então, isso vale como negócios também, né? Quem está começando, quer empreender agora, igual a gente está Uhum. falando, estava falando de pessoa física, mas falando agora em negócios, vai empreender, você tem que realmente dominar a área que você está atuando, porque senão dificilmente você vai conseguir sair dali, né? Isso converge com a pessoa física, né? Estamos falando pessoa física, né? A pessoa física tem que fazer essa avaliação por primeiro, né? Esse ano nós fizemos 9 planos de negócio lá no escritório. 9 para novas empresas. Não, 3 era expansão da empresa. A empresa já faz um plano de negócios que vai expandir. E a primeira pergunta que eu faço para quem vai abrir um novo negócio, tá, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso. Tá, você já tem experiência com isso? Não. Qual que é o capital que você tem para investir? Ah, não é muito, é isso? Então não dá para arriscar muito. For um negócio muito caro, uma entrada muito alta, Uhum. você provavelmente vai ter uma dificuldade financeira em curto prazo. Então a gente faz plano de negócio, aí como você diz, né? A gente não, eu não nasci isso, eu não saí da faculdade sabendo isso. Isso foi no dia a dia. E hoje a SR Gestão, o grupo Savisky Rocha, só existe por causa da Vanessa, minha esposa, né? E ela disse esse dia pra mim, viu, cara, pô, você administra tão bem, empresa é executivo, cara. Abre tua empresa, meu. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não sei nada de manual, né? Uhum. Porque a gente pensa, vou abrir uma mecânica porque eu sou mecânico, uma padaria porque eu sou um padeiro. Ué, você gera empresas? Pior que é mesmo. O meu negócio é gerenciamento de empresas, é projeto, é estratégia, é finança. Esse é o meu negócio, isso que eu sei fazer. Então eu vou abrir isso aqui. E abrimos lá, tinha 20 metros quadrados nessa salinha, era a minha mesa encostada na dela. E assim foi o negócio, né? Hoje ela tem o laboratório de análise de solo, porque ela é química, né? Ela Uhum. não é da área de gestão. Mas por que eu tenho esse laboratório, né? Junto com ela? Porque ela é especialista, ela é que manja. Tá lá o know-how. Dinheiro não tem muito, mas tá lá o know-how, né? E a gestão, eu fui me aproximando de pessoas, né? Normalmente eram ex-alunos de faculdade, que eu fui formando, esse aqui tem um potencial, esse aqui tem atitude boa, esse aqui é dedicado. Então foi vindo por esse conhecimento. Todo mundo fez graduação em administração e contábeis aqui, junto com nós. Uhum. Mas como é que, Denir, você destacou essas pessoas? Essas pessoas são muito boas hoje. Eu via potencial nessa questão que eu falei para você, de atitude, de formação, incansável, proativo, né? A nossa secretária tinha que ensinar a falar no telefone quando ela veio. Ela tinha 16 anos quando começou. Hoje Uhum. ela completa 10 anos de empresa. Hoje é consultora já e cai a campo e tá tudo certo. Então, assim, quando você vai empreender, uma pessoa física, vou empreender, bota na balança. Botou na balança, eu tenho condição de pagar um plano de negócio, vou fazer um plano de negócio, faz, bota números frios na mesa. Mas eu vou agora eu vou falar uma questão bem técnica, né? Do retorno sobre investimento que você perguntou para mim. Onde que eu aplico, quanto tempo, coisa e tal. Hoje, quem empreende já superou o payback. O que é isso? Payback é o tempo de retorno do teu investimento.
Por exemplo, vou abrir um negócio, uma franquia, vem já um estudo do payback prontinho para você, que vem um plano de negócio. Sim. Provavelmente veio, né? Ah, de 3 anos se paga o negócio. Com 4 anos se paga o negócio. E isso é um payback. O payback, isso em teoria financeira, diz que não pode superar 5 anos. Com mais de 5 anos no Brasil, é inviável um negócio porque você não sabe o que vai acontecer nem no ano que vem no Brasil, né? Imagine mais de 5 anos. Sim. É difícil prever mais de 5 anos. Mas hoje quem está investindo não está olhando tanto no payback. E tem negócios dando certo, com payback estourado, que eu digo, com 7 anos, dá no cálculo, dá 7 anos. Eu, ixi, Maria, 7 anos. Mas, se a geração de caixa, o lucro, o risco não é tão grande por causa da questão do conhecimento da pessoa, da estrutura, profissionais que ele tem, nós aprovamos o projeto. Antes nós reprovávamos projetos, falava, ó, o projeto é inviável porque o payback estourou. Hoje não. Hoje, se der 7, 8 anos, opa, ó, mas por causa disso, disso, disso e disso, teu negócio é viável. Agora, se você perder essa pessoa, começar a trabalhar errado aqui e atender diferente aqui, você não vai atender, aí o teu negócio é inviável. Entendeu? Então, nós fazemos essa análise fria, mas as pessoas, assim, precisam entender essas duas coisas. Se eu tenho capital, se eu tenho know-how. Essas duas coisas são fundamentais para fazer investimento em negócio. E no Brasil está bem difícil, porque competir com a renda fixa hoje está bem complicado. Todo mundo meta CDB, ganha 1% ao mês e vai viver a vida. O empresário me falou, Adnir, cara, minha empresa vale 10 milhões. A 1%, eu tô de pé na patrola. Por que eu vou trabalhar, cara? Tem essa. Ele acabou com o meu... Eu falei, cara, você não tira 100 mil por mês aqui na empresa. E é Acabou com o verdade. meu argumento. Entendeu? Ele falou, não, eu não vou vender, porque tem aquela questão do amor e produção. Outros objetivos, né? Ele já divide resultado, ele tá em outro patamar. Outro nível de pensamento. Mas ele falou, olha, provavelmente se eu passar o bastão, vai. Vai. Por quê? Porque vai fazer essa avaliação e não vai sofrer, né? Sim. E não tá errado pensar assim, só que é o que tá acontecendo hoje em um monte de venda, um monte de coisa. E nas finanças pessoais tá acontecendo muito isso. As pessoas querem empreender e já querem ter dividendos. Eu vejo empresa com um ano aí já tirando dividendo 10 mil. Eu falei, pô, coitada da empresa. Nem respirou, já tá tirando, cara. É. É E complicado. esse planejamento acho que é crucial, né? Seja. Até a gente conversou esses tempos aqui também com um professor nosso da época da faculdade. Ele deu aula pra gente de forma superficial, né? No curso de rádio e TV a gente teve alguma coisa ali de pesquisa de mercado e tal, mas era algo que não ia muito pro lado administrativo. A gente estava conversando aqui no bastidor que era justamente isso, ele dizendo, o grande problema das empresas muitas vezes são os empresários. Porque o empresário ele se acha no direito de ter, minha empresa tá, sei lá, entrou 100 mil reais, 100 mil é considerado lucro, ou eu vou tirar um prolabore gigantesco porque eu mereço, eu estou trabalhando, e muitas vezes não é assim que funciona, né? Esse dinheiro ele precisa continuar na empresa para a empresa continuar se mantendo, né? Seja para pagamento de equipe, seja para manutenção de equipamento, seja o que for, né? Nem tudo é lucro. Então é muito bom o empresário ele ter essa clareza no pensamento para dizer, opa, eu não posso tirar mais que isso de prolabore, porque senão as coisas vão sair dos trilhos, né? E o empresário que você está citando, esse empresário, empresária, ele não está seguindo aquela premissa que nós estávamos falando das finanças pessoais, que é viver atrás do teu rendimento. Sim. Né? Porque ele já está com um nível de vida muito alto, então ele quer viver. Mas isso vem um pouco assim da questão do sofrimento, entendeu? Pô, já tô com meus 50, 60 Eu anos. mereço. Eu preciso, senão não vale a pena eu ter empresa. Olha, de novo, a empresa em xeque. A empresa tá em xeque todo momento, sabe? Todo. Olha, hoje nós estamos em 22 empresas ao mesmo tempo. Nós já passamos por 98 empresas desde os 12 anos de trabalho. Desde a pequenininha até que fatura, sei lá, 300 milhões ano, 400 milhões ano. E as empresas mesmo, das grandes a pequenininha, ela tá em xeque todo momento. Tá em xeque. Mas esse dinheiro não vale a pena. Vai lá, resultado. Putz, não tá valendo a pena. Ela tá em xeque todo momento. Porque é sofrido. Ninguém gosta de sofrer. Eu não tô dizendo que, coitadinho do empresário, todo mundo aqui vai, nossa, vai me erguer no cacete aí nos comentários. Não é coitadinho coisa nenhuma. Mas assim, é sofrido manter a empresa, né? Não, É a gente sabe. difícil, Eu acho que é eu sempre digo pesado. que para você falar alguma coisa, você tem que ter experienciado aquilo. Eu não posso dizer É, que, mas tal coisa é ruim, é. se você não experienciou. Até esses tempos eu vi enfim, tava lendo um artigo no jornal e alguém estava falando sobre
criança em creche e que a criança não deveria ir, mas enfim, no texto dava para perceber assim que a pessoa que escreveu não era pai ou mãe, não tinha a mínima noção de como é você trabalhar com um filho, lidar com um filho e tudo mais. É o mesmo que eu opinar, por exemplo, sobre a gasolina que deve ser colocada no carro, porque a gasolina não deve ser assim. Eu não tenho causa alguma. Então, um dia que eu talvez trabalhar com mecânica e ir lá no posto de combustível, entender a composição da gasolina, eu posso ter propriedade para falar sobre esses assuntos. Então, a gente tem que ter propriedade para falar e tal. Então, quando as pessoas falam, porque o empresário ele é um sanguessuga, não sei quem, não sei quem. Cara, você já foi lá no lugar, você já viu como que é, você já pagou imposto, você já sentiu a carga tributária. Então, nem tudo muitas vezes é só pela tua ótica. A gente precisa enxergar o mundo pela ótica do outro também. Então, às vezes, quando você critica o cara que tá dando emprego, tá pagando isso, tá não sei o quê, vai lá no lugar dele. Você pode, de repente, montar uma estrutura, fazer tudo que ele faz, o mercado tá aí, o mundo é de competição. Então, se você é contrário a isso, né, ou acha que, de repente, está, de alguma forma, sendo explorado, o mundo está aberto, você pode fazer o mesmo, né? Só que aí, o que acontece, quando você experiencia isso, você diz, putz, eu dou razão. É que nem quando você brigava com o pai, quando era criança. Não sabe de nada, não sei o quê. É, Aí quando você tá na pele do pai, você diz, putz, eu entendo por que que isso aconteceu, por que que ele agiu dessa forma, por que que as coisas aconteceram assim. Então, eu acho que falta muitas vezes esse olhar com o olhar do outro, né? O olhar do empresário para com o funcionário. Eu tenho que entender como é que ele pensa e o contrário também, né? Se mas colocar. compartilhando prática mesmo, assim, tem muito empresário ruim. Tem, obviamente. Cara, tem. Mas tem muito empresário que tá comprometido, cara. Tem muito empresário, Financeiramente? assim, é comprometido pelo impacto do negócio ou depois. Como digo, esse depois. Eu vou pegar esse depois do finalzinho e vamos falar alguma coisa. Ele tá comprometido com, peraí, mas a minha equipe tá fazendo um serviço de qualidade, tá impactando bem as pessoas, elas estão evoluindo. Tem gente preocupada com isso. Se eu fosse dar um troféuzinho esse ano lá do escritório, acho que eu até fosse fazer isso. É uma empresa que fatura aí 100, não fatura 100 mil por mês. A gente tá um ano lá. Essa empresa, quando eu sentei com eles, eu falei, qual o objetivo de vocês? Não, quando eu montei a empresa, eu falei, quem viesse comigo, faz 3 anos que tem a empresa, quem viesse comigo trabalhar, eu ia dividir resultado. Por isso as pessoas vieram, acreditaram em mim, porque ele saiu da empresa onde ele trabalhava, empresa de serviços e tudo mais. E eu falei, sério isso? Sério, eu quero que você faça isso, faça isso dar lucro e, poxa, que missão, hein, que legal. Assim, só que vai ter alguns preços caros a serem pagos. Tudo bem, são 2 sócios, né? 2 jovens também, um tem 33, outro tem 28 anos. Falei, sim, estamos dispostos. Falei, primeira coisa, então, vamos acertar o prolabore de vocês. Nem controlava, tudo misturado, enfim, não tinha fluxo de caixa, tinha nada. Vamos lá, tecnicamente eu ajudo, mas se vocês estiverem comprometidos com o processo, vai dar tudo certo. Beleza. Acertamos fluxo de caixa, tudo, resultado, acertamos o Prolabore, política de dividendos. Cara, funcionou tudo em um ano. Eu achei que não. Assim, é um case de sucesso nosso hoje lá. E pela dedicação deles, eles vivem muito simples, tiro Prolabore e tudo mais. Você falou, viu, dá para nós trabalhar com divisão de resultado agora? Com alguma métrica? Eu falei, dá, agora dá. Porque tá metrificado, né? Senão eu vou ser injusto com as pessoas. Quem produz mais, quem produz menos, quem tá mais tempo, tem toda uma combinação lá de resultado. E a cada 3 meses já faz 3 resultados. Então, fazem 9 meses, né? Que eles já estão distribuindo. Cada trimestre eles distribuem resultado. Apresenta o resultado para a equipe. E pessoas simples, trabalham na indústria. Entendeu? Tem pessoas ali bem chão de fábrica mesmo. E, como é que tá o dividendo lá dentro? Eles perguntam como é que tá o resultado. Você sente parte da empresa, né? Cara, então assim, nossa, assim, quem generaliza tá errado. Tem muito empresário bom e tem muito empresário ruim. Que não pensa em nada, quer tirar, quer comprar caminhonete. Nada contra Eu acho caminhonete. que assim Isso é é um tudo na símbolo vida, né? mesmo, né? Nós, como seres humanos, se a gente não vamos dividir, né? Que aí a gente vai entrar numa linha tênue do que é bom, o que é ruim, mas não é essa discussão. Mas, obviamente, como qualquer ser humano, existe o cara que está ali só para explorar, e obviamente tem um empresário bom também, né? Então quando a gente joga tudo no mesmo saco, dizendo essa geração não vale nada como empresa, né? Porque não sei o quê. Não. Não é assim que funciona. A gente tem, obviamente, muitos bons profissionais, muitos visionários, assim como tem também quem não consegue, né, se adaptar e tal. E na parte de liderança das empresas, da mesma forma. A gente não pode.
Tem um ditado, não sei quem que diz, que qualquer coisa que você generaliza é burro, né? Porque não existe só uma verdade, ou só um ponto de vista, né? A gente é plural de uma maneira geral, né? E essa visão você disse assim, e com muita propriedade, e você tá certo. Você precisa estar próximo da realidade, viver aquilo, para isso você gerar um conceito, senão é uma opinião. E quando eu fiz o mestrado, eu fui fazer o mestrado aqui na Universidade do Contestado, né? Fui bolsista e tudo mais. Eu me vi num mundo, no mestrado, ao contrário. Porque no mundo privado existe uma visão sobre funcionalismo público. Mas eu nunca vi o outro lado. Só estava no mundo privado, então, né? Ah, Uhum, ela é lenta, é burocrática, não sei o quê. Sempre o mesmo discurso. uhum. Quando eu caí no mestrado, eu parecia um ET lá dentro. Eu era o único do privado lá dentro. Porque eu era da universidade, de alguma universidade, de algum local, que normalmente era uma fundação, não era particular, ou era funcionário público. Então era um ET lá. Olha lá o cara, ó, o capitalista, ó. É. Mas aí eu me aproximei de pessoas e fazendo trabalho junto com elas que eu comecei a ver o outro lado. Falei, tem pessoas no funcionalismo público que tentam fazer o certo? Nossa, tem muita gente boa. E tem uns malacos também. Tem. Então, tem aquele Cara, burocrático mas eu vi um cara também. dando uma entrevista uma vez, e eu não lembro, não vou lembrar o nome agora, mas o cara era um dependente químico, e eles estavam debatendo sobre o uso de drogas e tal. Ele disse, sabe por que que as campanhas antidroga não dão certo? Aí o cara, o repórter, falou, não sei. Porque quem escreve a campanha antidroga não usou droga. Boa. Você sabe o que que leva uma pessoa a ser usuário? Muitas vezes é um quadro de depressão, é alguma desilusão. Ninguém do nada chega ali e diz, eu vou cheirar uma carreira de cocaína. Muitas vezes o cara está tentando fugir de uma realidade. Ele está tentando fugir de um mundo que ele não quer mais aquele mundo. Seja isso psicologicamente, ele está vivenciando alguma experiência e a droga faz com que ele saia daquele mundo. Então, quando o cara vê uma propaganda na televisão do cara lá, morador de rua, o cara tá lá todo moribundo e tal, ele falou: a gente não se sente assim, que no momento que você tá sob efeito da droga, você esqueceu que estava causando dor para você. Ele tá fugindo da dor, ele não tá fugindo de outra coisa. Então, o cara Uhum. que faz a publicidade entre drogas, dizendo, mostrando aquela ceninha pro cara lá, não vai adiantar nada. O cara falou porque você não tá pensando com a cabeça do usuário de drogas. Você não tá pensando com a Perfeito. cabeça do que fez o cara chegar naquele ponto. E isso funciona para qualquer outro ponto da vida, né? Então, quando você vai dar opinião sobre alguma coisa, já experienciou? Então, ok. Acho que aí você tem um certificado, entre aspas, para falar sobre aquilo. No mais, é achismo e é qualquer outra coisa. Conversa de É, boteco, que você dá opinião sobre tudo. Que quando a gente tá no boteco tomando uma, você fala sobre o foguete do Elon Musk, você dá é, opinião sobre Marte, sobre a Lua, sua opinião sobre tudo, mas ah, nada com congruência, é, com verdade, né? no É só achismo. no churrasco você pode falar de qualquer coisa, né? Mas assim, quando você está compartilhando conteúdo, como é o caso aqui, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado no que a gente Sim, coloca. E a gente precisa ter muita propriedade, precisa ter vivido as coisas. Então, a gente conversou antes de nos debater, falar de negócio, finanças, tá legal. Agora, que nem fala, né? Política e futebol, todo mundo tem opinião, né? sim, e aí é opinião, Aí é não opinião. é nenhum fato. Aí é opinião, mas é interessante essa questão dos dois lados. E eu vivi isso muito forte, vivi muito forte mesmo. Algumas pessoas próximas no período de mestrado reviu o conceito de capital, review, Uhum. né? Porque, vamos lá, eu já tive acesso a Marx, mas eu não sou especialista. Mas eu li. Sim. Falei, vou ler esse negócio. Algum professor mandou, e outros eu fui ler por curiosidade mesmo, e tudo mais. E você lendo o Capital, você vê assim que, cara, a leitura que ele faz sobre o Capital não é errada. E Não, aí tem não tá muita gente, errado. às vezes, critica. Não estou, mais uma vez aqui, nem dizendo sim nem não. A gente está debatendo. É, Por exemplo, o cara fala, porque o cara é marxista, Karl Marx era não sei o quê. Mas o cara não leu. Né? Então, assim é, como eu talvez possa criticar uma religião, porque os caras são da Umbanda, do Candomblé. Você já foi? Você já vivenciou? Você já experienciou? justo Eu sei, isso então aí. você primeiro experiencie e ninguém é obrigado a gostar de nada, ninguém é obrigado a aderir a nada. Assim como na religião, você pode dizer, eu frequentei todas as religiões e acho que Deus não existe, sou ateu. É um direito teu, assim como o cara talvez pode ser evangélico, pode ser protestante, pode ser católico, enfim, a gente está num mundo livre para escolher, e isso é bom, a liberdade é sempre fantástica, mas para que você tenha pelo menos o direito de
falar sobre algo, você deve experienciar algo, porque senão, no mais, é um preconceito, né? E o preconceito é sempre você achando alguma coisa. Cara, e daí com essas a lacração tanto de um lado quanto do outro, né? Ah, marxismo é do diabo e e o capitalismo quer sugar todo mundo, tá uma pilha de dinheiro e os pobres tudo lá embaixo. Cara, não me vem com Cara, esses mas sabe que extremos tem, eu não aí, sei, acho que o livro não tá cara. aqui, mas o último livro do Kotler ali sobre o Marketing 5.0 foi escrito na pandemia. Ele diz justamente isso, que a gente está num momento mundial da polarização e é um pouco, ele chama de fosso digital, porque a gente tem no topo da pirâmide pessoas com acesso à informação, a conhecimento, a dinheiro, experimentando ultra tecnologia e vivenciando o que há de mais moderno no mundo. E não tem mais a fatia do meio. A gente está num outro fosso, justamente, que é o pessoal que não tem ainda acesso a grande informação, não tem grande escolaridade, entre aspas, e ainda está no submundo do trabalho, que é o trabalho mais braçal, e que não sei. Uhum. Então, a gente está com essa lacuna muito grande, o que faz também que haja polarização política, polarização de produtos. Então, a tendência do consumismo a longo prazo não digo nem longo, teremos produtos de alto valor, pessoas que compram pela ostentação e produtos básicos. Então a gente está se perdendo a lacuna do meio, aquele meio termo. Então na política você não tem mais eu acho que nenhum nem outro é bom. Isentão. Não tem mais um meio termo. Você não é, ou você é obrigado a Você ser é uma coisa ou obrigado a se outra. posicionar, E né? você não pode dizer, tipo, cara, eu acho que os dois são ruins. Não, 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 isentão. Então, sempre você Isentão. tem alguma rotulação. E isso, segundo o Kotler, é explicado justamente por esse fosso digital. As pessoas estão se polarizando. Então, teve uma guerra lá nos Estados Unidos, Trump, Biden, ou é direita ou esquerda, no Brasil, Lula, Uhum. Bolsonaro. E a gente está vivenciando isso como sociedade também. As pessoas estão se degladiando. Você tem que ser uma coisa ou tem que ser Uhum. outra. E, na verdade, se olhar friamente, não. Você pode consumir o que você quiser, você pode experienciar e dizer, eu li Karl Marx e achei uma viagem esse negócio de capitalismo, o cara era isso, o cara era comum. Beleza, mas desde que você tenha experienciado, lido ou consumido aquele conteúdo, e aí sim você pode achar bom, ruim, como qualquer outra coisa na Sim, vida, né? daí vai para opinião, né? Então, eu digo assim, ó. Até teve um professor de filosofia que falou isso pra mim. Provavelmente Marx escreveu aquilo, jogou pra alto e saiu correndo, né? Sim, Porque provavelmente prática não funciona na prática, né? E tem algumas pessoas que defendem. Mas você descartar que aquilo impactou a nossa sociedade, poxa. A mesma coisa que, o liberal, todo mundo que preza ali a ser liberal total, que é o outro uhum, extremo, né? sim. Alguém já leu Adam Smith? Ou Ricardo, que são os clássicos do liberalismo? Não. Então como é que você se defende a total ser liberal? E outra coisa, na pandemia, os primeiros liberais pediram socorro do governo. Porque se é liberal, cara, te vira aí na pandemia, cara. Porque é livre mercado, isso é liberal. Não, mas uma intervenção pontual. Então você tem que ler Keynes, que é uma outra vertente. Existe isso? Existe, cara. É uma outra vertente, que é a teoria keynesiana. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? As pessoas desse vácuo de conhecimento escolhem um lado, pra cá ou pra lá, e isso é verdade, acabou e ninguém me fala E outra deu. coisa. E não tem diálogo. Não Sim. tem, meu Deus do céu. Todo mundo quer lacrar, E, tanto de um lado e quanto do para outro. qualquer coisa na vida, para a gente evoluir, seja como ser humano, como negócio, como empresa, Uhum. a gente precisa dialogar, a gente precisa entender diferenças, a gente precisa entender o mundo pela ótica do outro, porque a partir do momento que eu digo que a minha verdade é a verdade, e daí? Né? E Uhum. podem existir outras verdades. Eu não quero entrar no mérito, por exemplo, da religião, mas foi o exemplo que veio aqui agora. Então, a partir do momento que eu vou dizer a minha religião é a certa, mas baseado no quê? Talvez o mundo é tão grande, se vai aqui de repente para o Oriente, os orientais não acreditam talvez no mesmo Deus que você, não tem a mesma visão que você tem. E aí, será que de repente só você que está certo? Então, a partir do momento que você começa a olhar com mais, eu não digo clareza, mas olhar de forma mais ampla, você começa a ver que existe sim muita diversidade. E Uhum. talvez no final das contas não exista certo, não exista errado. O cara que não acredita em um Deus pode conviver harmoniosamente com quem acredita. O cara que de repente vota na direita pode sim conviver harmoniosamente com o cara que vota na esquerda, porque são opiniões, visões de mundo diferentes. Só que a partir do momento que
um impõe a sua verdade, entre aspas, para o outro, aí já parte para uma outra esfera que acho que não é saudável, né? Porque aí a gente já vai entrar no assunto do futebol que nunca vai ter uma resolução, que é o fanatismo. E qualquer É, fanatismo, ele é ruim. Seja de direita, seja de esquerda, seja do liberal, seja do cara comunista, entre aspas. Então, a partir do momento que eu sou radical, eu já não estou mais sendo, como que eu posso dizer, eu já fui doutrinado, já não tenho já. um pensamento livre, né? Vira Porque ideologia, né? ideologia, qualquer uma que seja, eu acho que não é legal, não Cara, contribui. me cansa, né, cara? Exato. O que me cansa é lição de moral, cara. Nossa, que queira pregar comigo, fazer lacração, já me cansa, sabe? Porque chega, chega um ponto, cara, que eu tenho a minha posição e tá tudo certo, mas, por exemplo, alguém viu aqui no podcast, tá? O Edenir vai falar sobre negócios, finanças, não sei o quê. O cara da esquerda já nem clicou pra assistir. Pensa, meu Deus, veio o cara do bolsonarismo, né? Cara, e assim, o que a gente está conversando aqui serve para todo mundo, cara. Meu Deus, pega isso aqui, pega sobre os negócios que a gente tá conversando, finanças pessoais, aplica no seu dia a dia, cara. O capitalismo tá aí. Tinha um professor que é muito comunista meu e falou assim, cara, o capitalismo tá aí, eu não vou mudar isso, eu vou ter que viver com ele e viver bem com ele. Você entendeu? Uhum. Porque é o que tá implantado e que tá funcionando e é isso aí. Agora, eu vou ficar o quê? Levantando bandeira e ficar gritando e ficar falando que todo mundo que prega o capitalismo sei lá, fascista, não sei o quê, não sei o quê. Isso um professor de filosofia falou pra mim. Então, cara, ele respeitou e entendeu, mas o cara já, Sim. no outro nível, né? O cara já passou pelas fases, né? Já experienciou, Já já vivenciou. experienciou, pera aí, é isso aqui mesmo e tudo mais, já tá mais calmo. Acho que a maturidade traz isso, né, pra gente. A gente no começo é meio faca na bota, 880. 880, enfim, mas assim, o que a gente está conversando aqui é a pura verdade dos negócios. E eu todo dia experimento coisa diferente. Todo dia eu vivencio alguma coisa, eu me admiro algumas coisas. Eu vejo a geração de ferro que está se aposentando agora, né? Uhum. Eu estou em muitas empresas que estão já passando o bastão. Né, pessoal de 60 anos, 65, 70 anos, que já está passando o bastão. E o que eu aprendo com essa gente, nossa, eu falo assim, eu fui contratado para dar uma consultoria e tô aprendendo, eu sempre falo isso, né? E quando eu falei isso pro empresário, ele falou, cara, Edner, capaz mesmo, tá louco? Olha, você tá ensinando aí todo mundo, falou não sei o quê, e aplicando. Eu falei, cara, você não sabe o quanto tô aprendendo com o senhor. Eu falo, senhor, né? Uhum. Porque eu sou das antigas ainda, né? Eu falo, senhor. E eu falo pros filhos, quando eu chego no discurso, eu falo pros filhos, ó, você tem que respeitar um pouco mais o que ele tá falando, porque ele passou por isso, ele passou por hiperinflação e aquele caos. E vocês não viveram isso ainda. Vocês estão num outro cenário. Porque às vezes tem choque de, né? Ainda mais com pais e filhos e mães e filhos aí. E eu sempre demonstro muito respeito. Eu respeito muito essa geração que construiu os negócios. Cara, muito. Porque os caras fizeram com marreta e pedra Sim. e com E carroça, cara. fizeram, E né? fizeram, cara. E Então, eu ainda respeito muito. enfrentando várias adversidades, porque o mundo, convenhamos ali, né? Nos primórdios que a gente vai dizer. Primórdios não, né? Porque o mundo já existe há muito tempo, mas aí vamos pegar um passado recente aí, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são pessoas que construíram. Aí você vai olhar hoje para qualquer empresa aí que esteja sólida no mercado, ela passou por essas transformações, passou por Revolução Industrial, passou por pós-guerra. E imagina o que é você faz. Hoje, empreender é difícil. A gente está falando em empreendedorismo com tecnologia, com informação. Hoje, se eu quiser aprender sobre qualquer coisa, eu posso digitar no YouTube e aprender. A informação está muito fácil. E aí pega esses caras aí fazendo o que eles É, fizeram na época que não tinha informação, não tinha com quem compartilhar. Você pegava lá o cara que estava inventando alguma coisa, lá o Tesla, lá, sobre energia. O cara tinha que pegar aquilo da cabeça dele, colocar lá e escrever e não tinha muito com quem compartilhar, ia compartilhar com alguém, sabe Deus, meses depois daquela experiência. E fizeram o que fizeram, né? é, Conseguiram formar grandes corporações e tal, então e tem que se e respeitar. anos 80, 80 e 90 no Brasil era terra sertão, nos Sim. negócios. Porque não tinha informação. A única fonte de informação eram as universidades.
Que é no físico, lá tinha as obras, mas não tinha internet, tinha conexão, não tinha nada. Então, nos anos 80 e 90 no Brasil, a gente fala dos Estados Unidos, já começou lá, de pós-guerra, né? Uhum. O boom econômico. No Brasil, anos 80 e 90, era aquele caos, aquele mingau de porcaria que tinha aqui dentro, política e saindo da ditadura, aquele caos, e não tinha nada de informação. E a formação era rara, né? Pode Uhum. ver, um empresário dessa época, olha, o qual é formado mesmo, são Você poucos. falou que trabalhava em serraria, serralheria e Aham. tal, e cara, eu acho que assim, a geração aí que nasceu nos anos 80 e tal, experienciou justamente um certo nivelamento. Os pais, os empregos eram tudo meio que igual, porque justamente é Uhum, isso. uhum. Assim que acabou ali a parte da ditadura, que a gente conseguiu experimentar uma outra coisa e tal, mas de uma maneira geral a gente tinha um certo nível, pelo menos na galera que eu convivia, né, crianças na época, era tudo meio igual, assim, uma galera que não tinha carro, uma É, galera é. que tinha o mesmo tênis, que não tinha, assim, Uhum. muito aquela diferenciação, aquela, não digo ostentação, mas, putz, aquele cara lá é super bem de vida e o outro é pobre. Era meio que, claro que tinha, assim, umas diferenças e tal, mas mantinha-se um certo nível, um certo, nível, né? Não tem outra palavra É, para não isso. tanta palavra. E nós perdemos uma grande oportunidade, sabe, Wellington, aqui na nossa região. Pegando até Mafra, o pessoal que tá ouvindo aí, enfim. Mafra, São Bento ali, pega todo mundo. Porque nós achamos que São Bento é desenvolvido, não é? É meio parecido com aqui, né? A nossa região como um todo, ela é muito parecida. E eu fiz vários artigos sobre economia, histórico da economia local, é uma coisa que eu entrei bastante, e o mestrado me trouxe isso. Então, se eu fosse pensar assim, fazer esse academicismo todo, não tem prática empresarial, eu não ia fazer. Eu não ia Uhum. conhecer essa realidade. E ali nos anos 70, por ali 80, nós perdemos uma oportunidade de desenvolver nossa região. Porque nós tínhamos uma matéria-prima chamada erva mate e madeira. Só que a erva mate ainda agora é cultivada, mas na época era extrativismo total. E a madeira só extrativismo. Se na época nós tivéssemos uma visão e um conhecimento como nós temos hoje, inclusive, de podemos extrair? Podemos. Mas vamos transformar isso em cognitivo. Essa riqueza vai ser implantada aqui em alguma questão tecnológica, uma outra matriz produtiva, sabe? Uhum. Porque isso aqui acaba. Extrativismo. Igual o petróleo por aí. Daqui a pouco vai virar nada, porque o petróleo está reduzindo, né? Vai ter ainda muito consumo, mas para combustível logo vai acabar. E nós tínhamos isso aqui. E nós éramos muito competitivos porque era barato. Antes comprava o terreno, comprava por causa da madeira, né? Uhum. As grandes serralherias, eu falo isso porque meus dois avós vieram para Canoinhas da serraria. Uhum. Cortar madeira, pinheiro, embuia, cedro, enfim. E naquela época, estudando isso, naquela época podia ter transformado toda essa riqueza em conhecimento. Pera aí, isso aqui vai ter um fim? Essa região vai ser feita o quê? Vamos criar um centro produtivo de alguma coisa. Hoje tem o papel, tudo mais, mas assim, não foi investido nisso. O dinheiro veio, foi todo consumido, ou foi para fora, porque as grandes serrarias eram de fora na Uhum. época. Então o dinheiro foi tudo para fora. Curitiba, São Paulo, onde eram os proprietários, Rio de Janeiro tinha algumas também. Então, assim, perdemos uma grande oportunidade. Se tivesse empresários, empreendedores na época com esse conhecimento de que transformar a realidade local, e isso eu desenvolvi com meus anos, esse pensamento, toda essa riqueza tinha ficado aqui. Hoje nós poderíamos ser um centro tecnológico como é Jaraguá do Sul, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque a VEG adotou a cidade. VEG, Malve, as grandes empresas lá adotaram a cidade. Peraí, essa cidade nós estamos. Nós temos que fazer isso aqui ficar com um alto nível de vida para as pessoas ficarem, nós ter mão de obra de qualidade, as pessoas serem felizes aqui dentro. Mas isso num pensamento nos anos 60 eles fizeram. E nós tivemos essa nossa oportunidade. Canoinhas era a terceira maior cidade do estado na época. Terceira maior do estado, acho que tinha 90 mil habitantes, alguma coisa assim. Se pega isso e transforma em riqueza local, cara, nós estávamos hoje falando em outro nível. Perdemos a oportunidade. Quando nós éramos altamente competitivos em dois tipos de produtos. Hoje nós trocamos tapas aí com celulose de fora, trocamos tapas com papel de fora, com madeira de fora, entendeu? Hoje troca tapa.
Por quê? A gente perdeu margem, não tem mais margem para trabalhar, Não tem né? mais poder de barganha. A nossa matriz produtiva hoje é o troca-tapa, né? Uhum. E são boas empresas, são grandes empresas, são boas. Por isso que estão aí ainda, porque senão nem tava. Mas troca-tapa, você entendeu? Vai ver a VEG lá. Ela é um case porque eu estudo muito a VEG, né? Eu sou investidor até da VEG. Então, você vê a VEG trabalhando hoje, com a matriz tecnológica que ela tá de mais de 20 países Sim. ela está. Então, assim, mas é um pensamento. E esse pensamento hoje pode estar nas pequenininhas. Você que está assistindo aí que tem uma pequena, tem 2 funcionários. Cara, pensa assim. Pensa assim. Converte. Produz conhecimento dentro do teu negócio. Faz o teu funcionário. Ah, mas ele é o vendedor. Faz ser um puto de um vendedor. Faz ser o melhor vendedor que você tiver. Ah, daí tem aquele que pensa, ah, mas vou formar para sair, logo a pessoa sai. Ele vai sair em algum momento. Você não é dono dele. Uhum. Mas pense que se ele for o melhor vendedor e tiver participando do processo, participando do resultado, participando das decisões, evoluindo, ele sentir isso, ele não vai sair para ser vendedor em outro lugar. Ele vai ser vendedor ali. E eu tô falando na base da pirâmide, na base do trabalho. Eu não tô falando do empresário agora, tô falando do cara da base. Uhum. Tem que ser o melhor que quer. E tem que, e assim, geração nova, tem que ter esse sangue no olho. Eu, quando era empacotador de mercado, eu queria ser o melhor empacotador do Canoinhas. E eu quis ser o primeiro operador de caixa, sabia disso, não? Eu fui o primeiro operador de caixa masculino em Canoinhas. Sério? Fui, cara. E eu falei, vou aprender esse negócio. Tinha 15 anos, 16 anos. Imagine, né? De menor operando caixa, só aquela época, né? Eu falei, vou aprender esse negócio, me ensina esse negócio aí. Ah, tinha uma amiga minha que era operadora de caixa. Quer aprender aqui, ó? E vai, tá. E eu comecei a operar assim, pouco que era, né? Naquela época é tudo uma zona mesmo. O empresário não viu que eu tava operador de caixa por 5 dias já. E porque ela ia fechar o caixa era dela e coisa e tal. Ele passou por mim e olhou assim: Ô, Pia, o que você tá fazendo? Bem assim, né? Bem tranquilinho. Falei, tô trabalhando aí. Não vai fazer cagada aí? Falei, não vou não, tá acertando, já faz 5 dias. 5 dias já? Falei, tá fechando? É, tá fechando, então tá tudo certo. Então, fechou. O único problema é que ele chegava o pessoal passar compra, só passava a senhorinha. E eu comecei a reparar. Só a senhorinha passando no meu caixa. Que coisa, ô filhinho, tudo bem? Ó, tudo bom, dona, não sei o quê. Tinha uma criancinha junto, já dava uma balinha, não sei o que, agradar. Eu fiquei olhando, falei, vou olhar aquele cara tá vindo no meu caixa. Eu falei, por que não vem aqui? Ele vinha até assim, isso, estão falando anos 2000, né? Ele vinha com o carrinho assim, quando olhava, cara, eu fazia assim, ó, virava. Porque esse cara é operador de caixa, né? Ah, era Ah, só menino, preconceito, né? só menina. O que esse cara tá passando no caixa? Não me incomodava nem um pouco, né? Sim. Não me incomodava realmente. Mas eu achei, por observação, né? Um cara de 16 anos, pensei, por que não passa homem aqui? Só quero saber. Viu como muda as coisas? Hoje, Sim. a nossa geração teve que aprender a conviver, aprender a mudar a cabeça com toda essa diversidade, né? A geração que tem já absorveu tudo isso aqui. Mas a gente tem que entender que a geração para trás também tem enraizado algumas coisas, mas não são pessoas piores por isso, o que eu sempre falo. Acho que não tem nem melhor nem pior, né? Nem os mais jovens são bons, nem os antigos são bons. São diferentes, nada mais que isso. E se houver uma união, entre aspas, ali de compartilhar informações, compartilhar conhecimento, todo mundo tem a ganhar. Todo mundo tem a Uhum. ganhar. E isso seja em qualquer esfera. O conhecimento, o compartilhar conhecimento, compartilhar visões de mundo, maneiras de se fazer as coisas, às vezes, de repente, não tem uma maneira certa, existem possibilidades. E quando Uhum. você tem mais de uma pessoa envolvida, com visões diferentes, você pode, de repente, encontrar algo revolucionário, inovador, simplesmente por compartilhar experiências. Então, fica o insight também, né, para a gente não ser. Ter o cavalo que tem o cabresto ali, né, que só olha Aham, aham. para um lugar, Aquelas então olhar de uma viseiras, né? maneira macro e todo mundo tem a ganhar, né? E o empresário tem que ser dinâmico, né? E a pessoa que quer investir tem que ser dinâmica. Se ela não começar a ficar muito bitolada nas suas verdades, me desculpe. Sabe aquele indicador caindo? O Sérgio já tá caindo. Só ela não percebeu ainda. Uma hora vai cair e vai afetar o caixa de tal forma que a Já empresa não era. tem continuidade. Nossa, aconteceu esse ano, tá tão ruim esse ano. Não é o ano, já tá há alguns anos ruim, você não tá percebendo que teu negócio tá cansado. Teu negócio não tá mais competitivo. Então, Muito bom. olha esses números aí direitinho. TV Movimentos. É, Então, ó, vamos, o papo tá legal, mas vamos colocar um ponto final aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Edenir, ele tem. A gente até vai deixar na descrição aqui, mas se quiser passar também em rede social, onde que o pessoal encontra você? é no @srgestão no Instagram. Uhum. A gente posta lá 1 ou 2 conteúdos por semana.
sobre gestão. Nós compartilhamos algumas experiências lá, nós compartilhamos ferramentas, alguns pensamentos que a gente está conversando aqui, eu acabo falando lá também junto com a equipe. A gente, aquela questão da rotina, né? Às vezes, passou a semana e ele não gravou nada. Puxa, realmente, né? Passou aquela loucura. Então a gente sempre está compartilhando questões de gestão lá dentro. E finanças pessoais também, que é um assunto que a turma sempre pede pra gente. E o que eu faço aqui e ali? A gente também acaba postando lá no Instagram, SR Gestão, pode acessar lá. Legal. Obrigado, Denir. O papo hoje foi com o Denir Rocha. A gente trocou mais uma ideia aqui no Lubin Podcast. Lembrando que você pode acompanhar os nossos episódios aqui sempre no YouTube e Spotify em áudio, caso você queira ouvir em áudio, né? O que você sabe, né? O cara tá malhando, correndo, né? Prefere só o áudio, lavando louça, é uma oportunidade. Então você pode conferir só em áudio lá no Spotify e fica ligado aí sempre também nas nossas redes sociais. Para seguir a gente, qualquer rede social é @LubenMultimídia, lembrando Luben com 2 Bs. Até a próxima então, valeu! Valeu, até mais.